Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com. Fala galera, beleza? Eu sou Paulo Vaz e vocês estão em mais um Insidecast. Estou aqui com o meu amigo Lipe Paiga. Como é que você tá, Lipe? Bom, e você? Seja muito bem-vindo. Tô ótimo. Lipe, por favor, apresente nossa convidada. A nossa convidada de garbo e elegância aqui hoje, a senhora das estrelas, Alessandra. Muito boa noite, obrigado por ter vindo, obrigado pela sua presença aqui. Alessandra, que é PR hoje do Mercedes-Benz Cars e Vans, certo? Exato. Olá, gente. Obrigado pelo convite mais uma vez. Para mim é uma super oportunidade para estar aqui, falando de coisa que a gente gosta, que é carro. Não só PR, agora de Mercedes Cars e Vans, mas também sou responsável por governo. Relações governamentais recentes, é uma área que é totalmente nova para mim, que eu estou aprendendo muito. Então, mais um desafio aí em 2022. Pô, é bom, legal. né? Porque é uma área que tá tranquila também, Tá né? super tranquila. Tá super sossegado. Eleições esse ano, né? vai ser Tá- muito fácil administrar. Tá de boa, tá tranquilo. A gente gosta de emoção. Tá tranquilo, eu imagino. Antes Bom, da gente começar, vamos só dar uma palavra aqui dos nossos apoiadores, né, Sim, Lipe? sim, O sim. pessoal da The Garage, thegarage.com.br ou no Instagram, TheGarage_BR. Se você gosta de carro antigo, carro raro, carro de colecionador, cara, entra em um dos endereços que eu te passei e vê os carros que esses caras têm, que são impressionantes. Bom, a Alessandra deu um rolê aqui, você viu o que tem de carro aqui, né? Eles têm mais de 70 carros em estoque, só isso. Eu achei maravilhoso e o melhor, né? Eu cheguei e já me deparei com várias Mercedes-Benz, então já me apaixonei de cara. Já quero contato para a gente fazer bastante coisa legal. Muito bem. Não, é isso. É a qualidade, não só a quantidade, mas a qualidade dos carros deles é demais. Sim. Quem mais, Lipe? Nossos amigos parceiros do BetMais, betmais.com, se você gosta de fazer aquela fezinha nos esportes, tem futebol americano, tem a NASCAR, Fórmula 1, MotoGP, Fórmula E, tem vários esportes que você pode apostar, tem até golfe, para você que Tem. gosta de jogar golfe, Paulo Vaz. Nossa, tem amo. até golfe e você pode apostar, se você usar o nosso cupom INSIDECARS, você vai ganhar até R$300, o dobro do dinheiro que você colocar. Então, se você colocar R$50, eles te dão mais 50. Se você colocar 200, eles te dão mais 200 no seu primeiro aporte de grana. Então, já sabe, se você quiser fazer uma fezinha, betmais.com, o nosso cupom está escrito aí embaixo, tem o link aí embaixo, inclusive na descrição do vídeo, é Inside Cars. E, se quiser se tornar membro do nosso canal também, tem o link aí embaixo. Quando você se isso torna aí. membro, você faz parte do nosso grupo do WhatsApp. Você pode mandar perguntas para os nossos entrevistados aqui do Insidecast e você tem desconto na nossa lojinha. Na lojinha. Inside lojinha. Shop, É verdade. que é insidecars.com.br/Inside Shop. Muito bem. Então, sem mais delongas, Ale, muito obrigado de você estar aqui. É um prazer você estar aqui, porque agradeço. eu vou te dizer uma coisa. Eu normalmente deixo essas palavras para o final, mas eu vou falar desde cara. Você provavelmente foi a pessoa que mais apoiou a gente logo de cara quando a gente trocou a televisão por esse mundo louco e maravilhoso da internet. Então é realmente um prazer ter você aqui, de verdade. Maravilha, não sabia Valeu. disso, muito legal saber. E para a gente que está nesse mercado, importante a gente estar aberto também, né? As novas oportunidades, olhar para esse mundo novo que a gente está aprendendo a cada dia, né? Mudou muito, se a gente olhar 10 anos atrás, se a gente compara o mercado automotivo, o que as pessoas estão buscando nos carros hoje é completamente diferente. E o mais legal que eu acho é a linguagem de vocês. Acho que isso tem muito a cara, né, do Inside Cars. Eu acho que, e aí é um pouco disso, né? A nossa linguagem foi o conversar mesmo com a pessoa. A gente fala dados técnicos porque tem que falar, né? Porque você está passando uma informação. Mas a gente fala de um jeito que tente não ser maçante. A gente tenta botar a pessoa com a gente dentro do carro. Acho que essa é a ideia, fazer o cara se sentir dentro do carro. Então, esse é o nosso viés. Simples assim, né? É isso. E tem muita gente boa, né? Já falando dados técnicos, né? E que a gente não precisa concorrer, né?
Sim, acho que tem espaço para todo mundo. E outra, o cliente quer dado técnico, ele vai para o site, ele vai procurar, isso. né, ele quer saber como foi a experiência de estar dentro desse carro, né, o que você pode passar para ele como o cheiro, o toque, né? É o feeling total. Feeling total, é isso aí. Exatamente. E a gente gosta disso, a gente gosta da história, a gente gosta do lado humano da coisa, e é por isso também que a gente está fazendo esse bate-papo aqui, que hoje chama de podcast, né? Mas, enfim. Ale, muito legal. Eu gostaria... Primeiro, a gente sempre começa... vem da onde surgiu... de onde surgiu o interesse por carro, se já existia antes. Só que com você, diferente de outros convidados, você, no mundo automotivo, teve uma passagem que dura até hoje. Então, começar um pouquinho antes. Seu pai trabalhava, você estava falando que seu pai já era da área automotiva. Exato. Seu pai trabalhava na Ford, é isso? É isso, começou. Meu pai trabalhou na Ford, Tempos e Métodos, toda aquela parte de engenharia. Trabalhou muitos anos. E aí meu tio trabalhava na Mercedes. E ele falou, olha, vai ter ali o processo de estágio, você não quer participar? Lá fui eu, né? Estudante de publicidade, louca para trabalhar com Washington Oliveto na época, W Brasil. E aí tinha uma vaga de publicidade lá na Mercedes e eu fiz com vários estudantes e passei. Me chamaram, comecei lá a fazer o estágio. E aí, depois de 2 anos de estágio, me tornei efetiva, né? Recebi a efetivação no dia 1º de abril. Né? Não acreditava quando o RH me chamou, é verdade, não é? Mentira. Né? E a gente jovem, bem louco, né? Mais louco do que é hoje. E aí as coisas foram acontecendo. Então, eu passei pela área de marketing, depois fiz marketing América Latina, fui convidada para trabalhar em vendas, fiz vendas América Latina também, vários mercados da América do Sul. E foi muito legal, né? Diferente você pensar como o cliente olha para um veículo, né? Para um automóvel brasileiro e depois o que ele pensa no mercado chileno, no mercado colombiano. Então, é muito diferente? Um aprendizado muito diferente a escolha de cores, porque é muito cultural. É como a gente tem aqui no Sudeste, né? E vai para o Nordeste. Tem características comuns, evidente, mas tem as peculiaridades. Eu acho que isso é o mais interessante do nosso negócio, né? Acho que tudo que você generaliza não é muito legal. A gente tem que olhar, né? Sim. E aí, depois dessa experiência, voltei para produto. Imagina trabalhando com engenheiros, uma publicitária. Depois eu fiz MBA na SPM. E aí eu começava a fazer umas perguntas que era diferente das perguntas dos engenheiros na hora de configurar os carros. E aí foi muito legal. Fiquei 2 anos. E fui trabalhar com vendas, fui consultoria de vendas. E aí foi quando surgiu a oportunidade, fui fazer um curso, que eu sempre gostei muito de comunicação, fui fazer um curso de RP. E aí tinha a vaga do Marcel Della Barba, um beijo para o Marcel aí, que deve ouvir a gente, acompanhar esse mercado até hoje. E aí fui para a assessoria. E aí foi um mundo completamente diferente. Então eu uni uma coisa que eu gostava demais, que é comunicação, automóvel, porque eu já tinha também feito na faculdade um trabalho da linha Gol. Então já tinha carro realmente ali, não só pela cultura dentro de casa do meu pai falar. Fui ver XR3 na planta quando eu era criança. Nossa, os primeiros robôs em São Bernardo. Então, eu acho Você deve matar muito marmanjo de inveja disso. Porque sério? Fica essa coisa lúdica na cabeça da gente, né? E aí, transpondo isso para o mundo Mercedes, quando eu fui para a Zindelfing a primeira vez, vi a produção da classe C, e quando eu vi os primeiros carros sendo montados, o para-brisa com 2 garrinhas de robô sendo colocados no carro na linha, eu falei, olha, eu tenho uma memória afetiva com esse momento lá quando criança. Então, essas conexões eu acho que dá um brilho para a gente. É uma empresa que sempre proporcionou muitas mudanças para quem quer aproveitar a oportunidade, que eu acho que tem muito isso também, né? Falar com chapéu de profissional também, vai muito do nosso desejo, né? Sim. Conquistar coisas, realmente estar sempre aí muito curiosa, é uma característica minha. E as coisas estão acontecendo. Então, desde dezembro do ano passado, além de PR, estou responsável por comunicação interna, que é uma coisa que eu nunca fiz, essa linguagem do colaborador. Então, mais um ponto de aprendizado. E a parte de governo, que é muito legal também, são outras estruturas, né? IPI recente mudado, regimes, eleições chegando. E essa parte que você faz governamental é alguma coisa de tratamento mesmo com eles, negociação de regras e métodos, coisas assim? A gente participa muito forte dentro da Anfávia, com todas as montadoras. Então, a gente detalha, por exemplo, acompanha, né, novos regimes, todos os comitês da parte fiscal,
entra em detalhes da operação, claro que sempre preservando aí o conteúdo das Sim, empresas, claro, né? claro. Por causa da antitrust, a gente não abrir nada para competidor, mas ali a gente discute tudo, o que está funcionando, o que não funciona, essa parte de taxas, né? O que a gente pode ser implementado, por exemplo, ICMS num estado e no outro é diferente. Então é muito legal, porque eu estou abrindo assim a mente para olhar também porque está de trás, né? Não só ali no carro, na frente, o que a gente vende, a coisa já pronta, mas e a parte comercial, como isso desenrola dentro das empresas. Então é bem legal, bastante emoção. É muito maluco, né? Porque você participa de um mundo que a gente aqui, por exemplo, na hora que vai entrar numa concessionária e comprar um carro, não faz nem ideia do que existe. Tem muita Há coisa. quanto tempo surgiu, né? Tem muita coisa que você pensa na hora de colocar um carro para venda. Primeiro, né, definição de preço lá com o time de produto, olhar as características do mercado, se aquele carro faz sentido trazer para o Brasil ou não. Nós que trabalhamos em automóveis com um mercado muito nichado, né? Então você olha particularidades, né? De novo aquilo, né? Sem generalizar, olhar realmente nichos. Também trabalho com vans agora, que é vamos dizer, um animal completamente diferente. Né? Pensando no cliente que compra para serviços, os empreendedores, com essa história da pandemia mesmo, né? Que trabalharam transformando as lojas físicas em lojas itinerantes. Né? Vito e Sprinter? Sprinter. Vito não, só Sprinter. Só Sprinter. E são carros racionais, né? Totalmente diferente dos carros... Não vans, né? Dos automóveis Vito mesmo. É considerado cars? Vito é considerado também debaixo da linha Sprinter, mas a gente não vende no Brasil. A gente já vendeu uma época, não vende agora mais. não vende mais. Não. Mas pegando um gancho, né, a van Sprinter, ela acaba sendo um sinônimo de categoria. Sim. Às vezes o cliente chega em outra marca, né, e fala, não, eu quero ver a Sprinter. Não, mas aqui não é a Sprinter. Não, mas a Sprinter, pode ser a Sprinter dessa marca. Porque vira a gente sinônimo vê que do produto. Um aspiracional ali. É que nem Gillette. Exato. Tira um Xerox, Gillette, Xerox, é isso aí, é por aí. E deve ser muito legal trabalhar essas duas, porque são duas compras... Enfim, Mercedes é uma marca de luxo. Total. Muito luxo, alto luxo. Quando você fala de carro, uma classe C, classe E, enfim, é uma compra, de certa forma, emocional. E a dicotomia de você ter do outro lado uma compra completamente racional. De custo, de manutenção, de custo diário e tal. Lidar com esse mundo de, né, entre aspas, bipolar deve ser muito louco, né? Deve ser uma coisa... É um desafio, né? Muito legal. E assim, quando a gente tem os automóveis, a gente fala muito do luxo. Mas as vans também é muito segmento premium. Porque ela atende cara, hoje, né? O investimento é alto que esse gestor de frota, ou mesmo aquele que compra um carro, né? Transformando ali o seu, vamos dizer, a loja de pet shop virou um pet shop sobre rodas. Né? A gente teve casos também na pandemia de alguns empreendedores. E o legal é que, claro, a pessoa investe muito naquilo, só que ela recebe também outras coisas. Ela quer um MBA UX também na van dela, ela quer dar a partida só com o toque, ela não quer a chave. Então, isso é muito legal, porque a gente vai influenciando uma categoria também, né? As pessoas vão desejando esse carro. Ela quer a experiência Mercedes-Benz mesmo no lado profissional dela. Mesmo em transporte. A gente conta com isso, né? Lógico. Exato. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho muita curiosidade sobre os mercados de América do Sul, né? Como é que foi? Como é que era? O que era muito diferente? Tirando cor, assim, tem muita diferença de opcional, coisa que você tem que pedir, porque tem alguns casos, eu não sei como é que é lá na Mercedes, mas tem algumas montadoras que tudo que vem de Américas para aqui no Brasil e eles acabam distribuindo para a América do Sul. Não vai direto. Porque o navio tinha que dar a volta, não sei o que, acaba saindo caro, é mais fácil botar no chão e carregar de caminhão para o outro lado. E aí, a Argentina não, porque a Argentina está muito perto, mas tem outros lugares para o outro lado, por exemplo, o Chile, tinha muita gente que distribuía via rodoviária. Como é que era essa questão de motor opcional? Porque aqui no Brasil a gente tem... Antigamente tinha muito mais, né? Uma diferença assim de... o cara quer ou o carro de entrada para dizer que tem o Mercedes, ou é aquele cara que vai comprar, que já vai comprar o AMG, vamos supor assim. O carro mais top de linha.
Isso fora, em outros países da América Latina, acontece também? Ou aqui é muito mais específico isso? Bom, o mercado brasileiro a gente compra direto da Alemanha, de outros lugares, Europa, Estados Unidos, direto para cá. Tá. Né? Vamos pegar o mercado chileno, né, que tem a diferença básica, que é a parte de impostos já. Então, é um mercado que os carros são muito mais equipados. Esse cliente ele já está mais aberto para isso, e porque na hora de você fazer o bottom line, para você ver o seu preço do carro, você pode configurar de forma diferente. E aqui a gente tem os impostos também. Então, quando a gente entra na configuração do carro, isso eu posso falar porque trabalhei em produto uma época, você começa a configurar e falar, puxa, se eu colocar esse kit memória, o que vai agregar lá no carro? Tem percepção? O cliente vai valorizar isso? Quanto isso vai aumentar no preço final? Então, é um mix que você fica ali como uma batalha naval, né? Brincando ali com os números e com os equipamentos, até adequar o mercado. E de olho também na concorrência, né? O que a concorrência está vendendo e comparar. Voltando para o mercado chileno, não só a parte de cor, dos equipamentos que eu comentei, a forma que esse cliente também quer comprar o carro também é um pouco diferenciada. Então, por exemplo, lembro que no Chile a gente chegava na loja, tinha horários já pré-determinados naquele momento, isso eu estou falando há 10 anos atrás, que o cliente queria ser atendido de uma outra forma. Porque a percepção do luxo também ela é diferente, né? De cliente para cliente, de mercado a mercado. Então, aqui no Brasil, a gente vê o luxo cada vez mais alto por tudo que a gente está passando, pela economia. Né? Se a gente comparar 5, 6 anos atrás, a gente estava em outro momento. Os carros configurados ali, que a gente fala do varejão, né? Para brigar na entrada, carros com marcas importadas até 100 mil. Vocês lembram bem disso, né? Comparando. Então, aquele cliente que estava com um popular não, vamos dizer assim, um carro nacional top, né? Ali que está chegando aos 90, 100 mil. E falar, poxa, por que eu não vou me arriscar e ir para um Mercedes ou um outro carro importado? Gasto 15 pau a mais, vou andar Exato, de Audi, você de tem Mercedes, né, o pulo do gato ali para né? mudar e navegar por outras marcas. Foi uma época muito louca, né? Esse Muito. 2012, 13, 14. Muito. Mas Nós não vendemos- vai muito longe. O Classe A Sedã chegou com um preço muito parecido com o do Corolla. Exato. O novo. Em 2015, nós vendemos 17 mil carros no Brasil, né, automóveis. Então, foi Nossa. o melhor ano, porque tinha muito essa disputa de entrar com a classe C muito agressiva. Classe C, né, para quem está ouvindo a gente, claro, todo mundo acompanha, mas o sedã, que sempre foi muito vendido, tanto fora do Brasil como aqui, né? É o nosso best-seller mesmo da marca, né? Então, tem todas essas... Só para explicar para o pontos, pessoal, né? o Chile é o seguinte, o Chile não tem indústria automotiva Não. local, não tem produção. Então, para suprir isso, os impostos são mínimos, né? Ou zero. Zero. Acho que zero ainda. Não tô acompanhando tão perto agora. Eu preciso perguntar para o Rafa, que tem um amigo nosso que é chileno, que ele vive América Latina. Ele trabalha na Blaupunkt. Então, ele é Blaupunkt Latam também. E ele vive viajando. Ele atende muito menos no Brasil do que o resto da América Latina. E ele trabalha em parceria com as marcas nos lugares, principalmente no Chile. Ele tem muita coisa. E ele fala pra gente, cara, fala que o mercado lá, ele falou, cara, o que você quer de carro? Tem todas as marcas, todas. O que você quiser lá tem. Porque como não tem imposto, qualquer um pode importar. Então, Exato. Eu lembro do Uruguai também, carros bem completos, né, com muito opcionais, onde o cliente também configurava de alguma outra forma. Então, tem essas diferenças. Aqui no Brasil, a gente tem o pacote digital, é um pacote orientativo ali para o cliente, e nos AMGs o cliente pode configurar de acordo com o que ele deseja. Tem a lista de opcionais também. Então, a gente parte por desenho, coisa assim. a linha desenho, rodas, né, mudar um acabamento de banco, estofado, isso tudo. Então, é muito legal se você pensar nessa configuração, quando você chega nesse nível de produto, né, Mercedes AMG, aí é sonho, né? É sonhar e brincar com a configuração deve dos ser legal carros. demais. Eu ainda gostaria de fazer esse papel. Eu também. Né? Um dia. De sentar e falar, é assim, é assim, é assim. Eu quero Deve essa ser roda, muito essa cor. legal. Eu quero o banco esquerdo marrom e o direito É. bege. Vai lá na Peugeot, que aconteceu com um amigo meu, mas enfim. Aconteceu mesmo. Ele comprou o carro, veio com duas laterais de porta diferentes. Vieram. É, exclusivo. Não, e ainda deram, sério, a desculpa, porque é um cara desligado, não gosta de carro e tal, a mãe dele viu. Ela falou assim, Vinícius, uma porta é de cada cor, uma é cinza e outra era preta. Olha só. E Aí ele tinha falou, tá reparado. certo.
É verdade, é mesmo. Vou levar na concessionária. Isso foi um mês depois dele comprar. Levou na concessionária, a mulher falou, a vendedora, né? Falou, não, tudo bem, eu vou conversar com o meu gerente, eu te ligo, pode ir pro trabalho, eu te ligo. E no meio do trabalho ligaram para ele, ela ligou para ele e falou assim, então eu conversei com o gerente, Vinícius, é que é assim, o 206 que você comprou tem o modelo básico, o modelo intermediário, que é o seu, e o modelo top de linha. O básico vem com o interior cinza. O modelo top de linha vem com o interior preto. Como o seu é o modelo intermediário, vem um de cada cor mesmo. Tá quase o papo dos sheiks árabes lá, que configuram e levam a amostra, né? Eu quero que o banco seja da cor do mar Índico, ele leva a amostra do azul, ou os bancos Louis Vuitton. Então, assim, quando eu falo do sonho, é para viajar mesmo. Não nessa linha, como você disse agora. não, mas mas aí Ela falou assim, eu tô levando o carro aí, você vai trocar. Ela falou, tá bom, pode trazer. É isso aí. Né? Mas enfim. Ela tentou. Agora, as particularidades regionais, que realmente é algo que acho que tem a curiosidade de todo mundo. Mas você estava falando também antes da gente gravar, que você está há 25 anos, você vai fazer 25 anos de Mercedes. Exato. Jubileu de prata. Então, estamos em 2022, caso você esteja vendo bodas isso de prata. em 2023, ou 2024, ou 2025. Você está desde 1997 na Mercedes. E eu acho legal isso, porque eu tenho uma percepção da marca Mercedes, que eu não sei se é real, e gostaria de que você falasse isso para mim e também para o pessoal. Claro. Eu acho que a partir do primeiro classe A Mercedes começou a tentar falar com um público um pouco mais jovem. Para mim, ela era uma marca mais clássica. E a partir do primeiro classe A, a Mercedes tenta abrir o leque dela e falar diretamente com um público mais jovem, talvez aquela pessoa que tinha dinheiro, mas está tendo o primeiro carro, ou é jovem, até os 30 anos de idade. Como foi essa diferença de 1997 até 2022 da marca em relação ao público e também do público em relação à marca? Houve uma mudança mesmo ao longo dos Claro, anos? senta que lá vem história, né, gente? Sim. Porque não dá para olhar, não dá para olhar para esse cenário e a gente também não comparar o que a gente vivia. Então, por exemplo, 94, né, a abertura das importações. Então, a gente vivia e vendia aqui no Brasil mais para diplomatas. Né? Então, você tem aquele momento, 97, com a chegada do Classe A e, com certeza, a abertura desse mercado, a gente estava falando de um veículo com um preço muito mais competitivo, né, do que um Classe C importado. Né? Um produto que era produzido em Juiz de Fora. Tinha um formato de carroceria completamente diferente, né, do que a gente via com sedã, porque assim, se você pedir para uma criança, naquele momento, desenhar um carro, ele desenharia um sedã nos anos 90, sim. porque a gente não tinha tanto carro como a gente tem hoje, carrocerias incríveis, né, station wagons, conversíveis e assim por diante. Então, isso tudo foi um grande, eu diria um paradoxo mesmo, a gente quebrar isso tudo, e trazer para a marca outras pessoas e falar, puxa, você também pode ter acesso a esses carros importados que às vezes estavam com um sonho tão distante, trazer mais para perto. Então, acho que teve essa experiência. A expectativa do cliente na época era muito alta mesmo, de ser atendido com tapete prata brilhante, né, porque estava indo para o mundo Mercedes. Eu lembro que eu participei num evento em Campos do Jordão, ali na Praça do Capivari, eram os primeiros que a gente fez em 98, 99. Test drive na cidade, Capivari não se andava, mas era uma curiosidade do público a chegar perto daquele carro novo, entender o que era aquele conceito sanduíche, uma colisão frontal, o bloco do motor discorre por baixo. O que é isso? Como que funciona? Então, era muito bom. Eu trabalhava na linha de frente explicando os carros também com um time de produto. Era muito curioso. E aí a percepção do cliente também vai mudando. Você está entregando informação para ele, né? Comunicação e repetição, né, gente? Sim. Você está entregando, ele vai comprando essas ideias, ele vai se alimentando e começar, opa, tenho 100 mil reais, para que eu vou comprar? Vou continuar na marca que meu pai comprava, que eu olhava, ou eu olho para o mercado e falo, qual que é o meu poder de compra agora? Então, respondendo para não se alongar, né, de 20 anos aí, eu acho que tem essas mudanças muito fortes. Esse momento do país. Depois, a gente comentou agora, né, que a Mercedes vendeu em 2015 17 mil, porque estava muito competitivo,
é um produto importado, dólar, isso tudo está na... Não tem como, né? A gente que está no mundo E foi dos negócios... o C-Novo, né? Quando O chegou C-Novo. Não tem como a gente não olhar esse mercado econômico, né? Qualquer pessoa hoje, por mais que a pessoa fale, não quero olhar para a economia, não quero olhar para a política, Não tem desculpa, como, né? não tem como, né? Você não Tem vive como. essa Isso faz a sanidade. diferença no teu salário, no teu poder de compra, naquele sonho, se vai comprar uma casa, um automóvel, sei lá o quê. E também mudou muito a percepção que a gente vê hoje, né? Do ter e do realmente alugar. Acho que essa Sim. percepção, a gente pergunta para os jovens hoje, isso mudou bastante. Tem gente que é vidrado, né, alucinado pelo ronco do motor e quer ir para Interlagos e continua acompanhando Fórmula 1, isso tudo. Mas eu acho que tem produto e formas de trabalhar para tudo quanto é público. Isso é que eu acredito. E a pandemia também acho que trouxe várias reflexões, né? Como vender esse carro, como chegar perto desse cliente. Continua do mesmo formato? Será que ele vai querer ir até o concessionário? Ou a gente vai ter que voltar para um tempo onde os consultores iam até a casa desse cliente, até a área de negócios e fazer uma venda mais exclusiva de novo? Olha que legal. O mercado ele é muito cíclico, né, gente? É como a moda. Sim. Uma coisa está na moda há uma década, depois Sim, ela sim. volta com uma releitura, não vai voltar igual. Né? Não, igualzinho. Mas volta com uma releitura. Eu acho que isso é muito legal nesse mundo do marketing, vendas, onde a gente está ali o tempo O inteiro próprio olhando. design, né? Assim. Design também. O próprio design Não, e hoje até dos você carros. vê o luxo, né? A percepção do luxo ela é um pouco mais da pessoal, né? É o tailor-made, né? É algo A exclusividade. pensado para você, feito por você. Isso é muito legal. Eu vou chegar no... Eu quero chegar no case daqui a pouco. Tá. Mas eu me lembro, talvez 2015 não, né? Antes disso, com o C63. Aquilo para mim mudou a concepção que eu tinha da marca assim de uma maneira... 2007. 2007? Mudou a concepção que eu tinha da marca de uma maneira... Porque a gente está falando aí, sei lá, em 2002, 2005 anos antes, a gente estava falando de Porsche Turbo com 400 cavalos. 5 anos depois aparece um Mercedes Sedã que 467 cavalos. quase 470 O cavalos, Baby. que levanta fumaça até O dizer Baby, chega. né? O menor Mercedes, Exato. bem entre aspas, mas o menor Mercedes sedã que você tinha Exato. disponível com 467 cavalos. E- é. Black Series. Nossa senhora, Ah, meu Deus Black do céu. Series. Meu Deus do O céu. coração já, né? Meu Deus do céu. E é isso, né? E eu, em 2007 eu tinha aí meus, 18 anos, quase. Tudo bem. Tadinho, A gente coitado. estava ali naquela faixa mesmo. Coitado. Tudo bem. Mas Ele queria. eu era jovem ainda em 2007, tinha 25 anos. E para mim abriu assim a marca, para mim me impactou, e eu acho que impactou a nossa geração inteira, tanto que se você vê hoje esses C63 custando muito caro ainda, custando muito caro. Não, chegou uma época que chegou até 100 mil reais, 90, aí depois subiu de novo. E na tua percepção, isso foi o quê? Uma ruptura da marca? Não, total. de- E aí eu vejo esse caminho, e era isso que eu queria. Foi quando a marca que ele considerava de classe, aristocrata, chegou nele. Esse é o que é o que eu bom. quero, o que eu quero dizer é assim, a gente vinha dos anos 90 com uma marca muito clássica, aí vem o surgimento do Classe A. Alguns anos depois vem um C63 que para mim foi um enorme sucesso. E Tapa no pescoço. é um tapa na cara de todo mundo. E a Mercedes continua fazendo. E aí a gente chega no case, que é algo completamente disruptivo, na minha opinião. Que daqui a pouco eu quero que você explique para todo mundo o que é, porque eu acho que tem muita gente que não sabe o que é. E aí como é que você vê a marca, a Mercedes, querendo ou não, ela é uma formadora de opinião automotiva. Essa é a verdade. Olha, é uma marca que tem mais de 136 anos. Então, a história e inovação está mais do que fincado aí na nossa estrutura, né? Enraizado na marca. E olhar para isso, eu acho que a resposta básica para a gente nunca parou. A gente está de olho. A gente não deixa de contar as histórias, né, da marca que tem o nome de mulher, Mercedes. Tem a Berta Benz, né, a mulher que foi lá e colocou esse carro para rodar, porque acho que nem o engenheiro acreditava tanto nesse
poder de deixar os cavalos em casa e colocar o motor realmente para funcionar. E aí a Motorsport, que também vai agregando, e nessa época Mercedes AMG, a gente comemora 55 anos de Mercedes AMG esse ano, então é um marco também para a gente. Acho que isso tudo vai contribuindo para a marca, ela não deixa de ser clássica, né? Quando nós lançamos o CLS, por exemplo, era algo que não existia, era uma categoria de carro que não tinha. Verdade. Fala, uau, que cupê é esse? Né? Então ela não deixa de trazer novidades, manter a sua classe, mas mostra em algumas áreas que é arrojada, que tem força, como o Mercedes AMG, que traduz essa performance. Eu acho que isso é o mais legal da marca, acho que mais conquista, e eu adoro, né? Por isso que eu estou há 25 anos, porque você vai trocando e aprendendo e curtindo. E tem uma coisa muito forte que é a paixão. Acho que quem é mercedeiro, quem curte muito Mercedes, começa a ter estrela no sangue. Você olha os carros, começa a comparar, ler. A gente conhece um. Eu sei. Eu conheço alguns. Não, eu tô falando de um em específico. Oi, Dudu. Grande abraço. Né? Forte abraço, Dudu. É isso aí, estrela. Coração e no sangue. Então, acho que tem esse envolvimento da marca, ela vai conquistando. Eu estou aqui com vocês falaram da lojinha, estou aqui com a pulseira do Collection da Mercedes. E eu acho que vai muito desse imaginário. Então, por exemplo, eu vi esses dias a história de um cliente no Instagram. Opa, Ele comprou um chaveiro Mercedes e ele falou, daqui 5 anos eu vou ter o meu carro. E aí ele postou a foto quando ele comprou o chaveiro na loja. Caramba. E quando ele comprou o GLA dele, que é um legal. SUV compacto e tal. Então, isso eu acho que é muito legal, né? Essa coisa do desejo das pessoas, a marca que está percorrendo, ou vem aquele sonho da família que o pai já tinha, um tio, ou que olhou e falou, cara, eu vou ter esse carro na minha garagem um dia, essa estrela, ou a Mira, né? Que é a estrela no capô, a pessoa fala, eu quero olhar aquela Mira, as clássicas classe E, classe C também tem. Eu lembro quando inaugurou a fábrica lá em Iracemápolis, que na entrada a gente entrou junto naquele corredor assim, e tinha um C Exclusive e um Sport. E eu olhei para você e falei, Alessandra, você está vendo isso aqui? Aí ela falou, sim. Eu falei, então, essa é a grade que não devia ter em nenhum Mercedes. E essa aqui, com a estrela no capô, é a grade que devia ter. Aí ela olhou para mim e falou assim, tem que ter as duas. Precisa ter para todo mundo. E Aí eu falei, eu precisa, sei, né? mas é que eu gosto tanto mais da estrela em cima. E precisa, porque assim, a gente vê a gente falou tanto, né, de estar essa memória afetiva, a gente pensar nos filmes, né, clássicos, Sim. que você vê a estrela em cima do capô, você fala, uau, que filme é esse? Você fica envolvido com a história. Então, muda muito, acho que a marca está mudando sempre, mas a gente não pode abrir mão dessa... a inovação que teve sempre presente, mas a história. Acho que a marca carrega muito a história. Tudo tem um porquê. O Baby Benz, o AMG, os Black Series, o GT, o AMG One, que são poucas unidades no mundo inteiro, né? Um carro super esportivo. Vai ter alguns no Brasil, né? Sim, nós vendemos para 3 clientes brasileiros e, se eu não me engano, 2 estão com um carro fora. Acho que um só que tem o carro aqui no Brasil. Que super, beleza, super hein? exclusivo. Nossa, demais. É. demais. Imagino. Mas é isso, eu acho que a Mercedes, bom, um exemplo... Pegou? Matei. Ah, muito Eu bem. já tô dando umas 3 picadas Eu também. desse Eu pernilongo. também. A Mercedes, bom, a gente tem o exemplo do Classe S. A Classe S é um carro que traz tecnologia não só para a Mercedes, mas para o mundo automotivo. É histórico. Não, Classe S é tipo um desfile de Milão. Quando ele sai, ele é um desfile de Milão. Ele lança a tendência para os próximos 10 anos. E é muito louco, porque não é só para Mercedes. Óbvio que para Mercedes é o clássico. Você já sabe, quando sai um S, o resto da linha, nos próximos 5, 6 anos, vai seguir aquela tendência daquilo de modo geral. Mas as outras marcas começam a seguir o que o Classe S está atrás. E é isso que é muito louco. É isso. E o meu ponto é, cada vez mais, a gente está há um certo tempinho também nesse mundo, não tanto quanto você, mas a gente está há um tempo nesse mundo. Cada vez mais eu e o Lipe, a gente conversa entre nós, a gente fala, cara, onde vai chegar tudo isso? Porque tem um certo limite. Né? Claro, a gente está vivendo um mundo, um momento disruptivo da eletrificação, da conexão talvez com 5G, talvez hoje o MBUX para mim
é um marco, porque é o primeiro que você consegue sim, interagir, tenha falhas, mas é o primeiro que você consegue usar de uma forma mais orgânica, mais fácil. Onde você acha que não vai parar, mas onde você acha, qual é o caminho que está seguindo e qual é o caminho que a gente consegue ver, claro, se você puder falar, num futuro próximo que a gente ainda não viu? Bom, acho que não é nem a visão da Alessandra aqui, é a visão da marca mesmo. Eletrificação, né, total até 2030. Vocês, né, acompanham bem o mercado, talvez o público não tão diretamente, mas o nosso CEO mundial, o Localino, já falou, é eletrificação para tudo, inclusive para Mercedes AMG, que são os carros de alta performance que a gente falou agora. Fórmula 1, isso também já aconteceu. Então, isso eu acho que é algo irreversível, não volta. Tem um caminho para chegar lá, porque aí você passa pelos os híbridos, né? Híbrido leve, você vai navegando dentro desse segmento até chegar na eletrificação. Eu acho muito legal se a gente puder oferecer diversos caminhos, não um só. Porque eu acho que, como a gente falou, tem cliente para tudo quanto é segmento. Mas vai ser inviável, porque a gente, se olhar para o planeta, e aí, de novo, voltando, né, para as questões humanitárias, econômicas, não tem como a gente não pensar nos recursos que a gente tem. Então, quando a gente fica pensando nisso, fala, não, é só uma fábrica de carro, né, que está produzindo carro, mas tem tantas questões ao redor, né, a parte de sustentabilidade, né, ESG, que nos últimos 2 anos foi tanto comentado pelas empresas, né, essa parte de governança, sustentabilidade, todo o envolvimento, né, do meio ambiente com tudo. E cuidar do pessoal, né? A própria empresa hoje em dia cuida do pessoal, do funcionário, que é coisa que não acontecia antes. As empresas não se preocupavam. Há 15 anos atrás, nenhuma empresa se preocupava com o bem-estar do funcionário, coisa assim. Você começou a ver, a ter a gente com LER, não sei o que, nas empresas, de modo geral, tá? Não só na indústria automotiva. E aí você começou a ter uma preocupação com isso. Mas isso é de 15, 20 anos para cá, isso mundialmente falando, né? E tudo influencia, né? E hoje em dia tem uma preocupação também com a mente, né? Com o estresse e com tudo mais, que é uma coisa que antigamente não se tinha isso. Exato. E outra, né? Os carros autônomos, que a gente vê também, né? Classe S, várias experiências no mundo. Las Vegas, que tem alguns testes também. Aí você fala, puxa, mas eu vou ficar sem dirigir? Curto tanto, né? Entrar no carro, dirigir, sentir essa troca de marcha. É isso mesmo? Eu vou entrar e vou ficar lá lendo uma revista, vou poder fazer as conexões sem estar preocupada. Não sei, acho que eu quero continuar dirigindo, gente. Não, mas o não sei se eu quero desde ficar. que você tem essa opção. Você vai ter. Tudo bem, numa você pode segunda-feira, escolher, né? no horário de rush, voltando para casa, pode ir sozinho. Pode, né? Que não traz prazer nenhum, né? Se você for para a Estrada dos Romeiros, deixa eu dirigir. Porque aí é legal, né? Aí já é uma aventura. Exatamente. É isso. Então acho que vou pra mistura Campos, eu quero tudo. dirigir. Acho que mistura um pouco de tudo. Acho que as inovações não param mesmo. Talvez elas estão sendo até mais rápidas do que a gente imaginava, né? Por tudo isso que está acontecendo. E aí a gente vê combustíveis, né? Novos combustíveis surgindo. Aqui no Brasil, né? Diferente do mundo que tem outras coisas também, como etanol. A gente fala muito do biodiesel em outros segmentos, que até 2 anos atrás eu estava muito ali na fábrica, né? De caminhões e ônibus também, participando desse segmento. Então, não tem como a gente parar e olhar só um pedaço. Eu acho que tem que estar com a cabeça realmente muito aberta para isso tudo. Mas eu curto dirigir, então se puder opinar, acho que vou fazer esse caminho. Por favor. Um dia de rush, a gente deixa o carro autônomo funcionando. Isso aí. Não sei se vai ser Jetsons, né? Aquelas coisas, história das naves, mas enfim, vamos Será aguardar. que a gente vai tirar brevet, essas coisas? Não sei, porque era tão legal o desenho, né? Se puder também. a robô para limpar a casa Rose, né? A Rose já a gente já surgiu. tem, Não é daquele jeito, né? É uma outra forma, mas aconteceu. Bem melhor, né? Inclusive, ocupa bem menos espaço. Aconteceu. Os Mas você sabe gatos que pulam em cima. Eu comprei aquilo e não deu certo. Por quê? Para quem Não tem deu certo. cachorro que perde um cachorro de pelo por dia, não funciona. E eu comprei por causa do cachorro. Não funciona, é muito além da capacidade dele, não dá. Tá lá paradinho. Muito bom. A gente chama ele de Arnaldo. A gente fala o Arnaldo ali, tá lá parado. Arnaldo. Tá lá descansando Tá no lá, canto. não trabalha, ele fica lá. O programa é para limpar 3 vezes por dia. Tô vendendo, quer comprar? Não. Ah, droga. Anuncia.
Não, eu acho isso muito legal. Explica um pouquinho, porque a gente já teve essa conversa do case alguns anos atrás. Explica um pouquinho o que é pro pessoal. Tá. O case em si. O case, quando a gente fala, né, nos releases, nessa comunicação, um pouco ele é comentado nas mídias sociais, porque precisa de muita explicação ainda, né? Mas o case é C, né, de conectividade, então tudo que a gente vê nos carros, vocês mencionaram agora, né, o MBUX, que é toda essa parte de conexões dentro do carro, você dá voz para abrir teto solar, mudar uma estação de rádio e assim por diante. Você tem a parte do A, que são os autônomos que a gente falou agora. Então, alguns carros, por exemplo, que a gente já vende aqui no Brasil, numa aproximação, já vai apitar e vai mandar comandos, né, para esse computador interno do carro para realmente o carro frear. Ou se vier um motoqueiro, vai ter um sinal sonoro ali no retrovisor, vai aparecer amarelo, depois vermelho e aumenta o som. Então, isso tudo vai aumentando a segurança ativa e passiva para quem está com esse carro e no trânsito, né? O S é a parte do sharing, muito forte nos Estados Unidos e na Europa. Aqui no Brasil a gente não tem isso tão forte, que é a história de compartilhamento, né? Estou falando os termos em inglês, depois vocês me ajudam aí. Então, o S é o sharing realmente do compartilhar. A gente teve algumas ações com o Smart, a gente vendeu o Smart também aqui no Brasil, né? Um carro também que teve todo um a gente chegou a fazer a gente fez um e-move? Não. Não, como é que chamava, Cauê? Você lembra que a gente gravou? Que tinha os Smart de sharing? Imagina se ele vai lembrar. Urbano, alguma coisa assim. Não me lembro. Eu acredito que é Urbano. Urbano, não é? Eu acredito que é Urbano. Alguma coisa me diz aqui na memória. Paulo era o nome de um dos donos. Acredito que sim. Eu acho que era Urbano também. E aí o sharing, agora a gente tem as novas modalidades, né, de locações, você contratar por um período de tempo o carro por assinatura. Então, desculpa te cortar, mas pegando o sharing, né, assim, pontualmente agora. Pontualmente sharing. Há um pouco tempo atrás, algum tempo atrás, sei lá, de 5, 6 anos atrás, se falava muito disso. Parece que deu uma você acha que isso é cultural do brasileiro? Dele não... Pode ser cultural, eu acho que tem uma parcela muito forte e acredito que a pandemia também contribui isso bastante. Se você pensar que você vai entrar, a pessoa desinfetou o carro, passou o álcool, eu pirei na pandemia, gente. Tinha que passar álcool o tempo inteiro. Eu passo né? até hoje. Eu também, tô ali com o meu álcool separadinho. Eu fiquei o louco do álcool. Não tô confortável de ficar sem máscara ainda para andar por aí. E tem um monte de gente, ok, cada um no seu espaço. E aí eu fico pensando nisso. Quem usou o carro? Será que ela deixou ali, por exemplo, no Itaim, eu vou entrar, chegar com o meu cartão de crédito, liberar para minha próxima rodada? E aí, eu entro no carro, não entro no carro, deixo no sol, as temperaturas todas, espero uma hora para entrar. Então, acho que isso influenciou muito. Né? Nos Estados Unidos, a gente vê isso muito frequente. Aliás, quando viaja, vê alguma coisa diferente, a gente vai lá, quer saber como funciona. Mas eu acho que também tem ainda muito forte essa história nossa da conquista. A compra do carro é A gente quer ter a primeira casa, a gente quer ter o primeiro carro, a gente quer ter, né? Acho que a gente também viveu uma época de tanto... posse, né? E a gente é sancionado em tanta coisa, né? Por que eu não posso ter alguma coisa? Então, acho que essa mentalidade ainda está meio enraizada na cultura. Talvez os jovens agora, né, pensem completamente diferente, né? Não quero ter carro, eu vou usar só o aplicativo, ou vou ter um carro diferente, onde eu posso compartilhar em casa. Vai ser um único carro da família, talvez não precisa mais de 2. Então, comportamento. Acho que o comportamento humano ele influencia em todos os negócios, em todos os segmentos, e ainda mais quando a gente está falando em carro, né? Mobilidade. E eu acho que isso já estava mudando mesmo. Isso já tinha já tinha virado um pouco, né? E acho que a pandemia ajudou a virar 180 graus mesmo. Se tinha virado 90, os outros em 10 anos, 12, sei lá, acho que voltou em 2 uma casa. anos virou mais 90, assim, virou totalmente. Tava indo... Tava começando aí e resolveu, não, vamos de vez. E voltando, né, ao case, só para fechar, a última letra é o E de eletrificação. Que a marca aqui no Brasil, a gente já tem o EQC 400 há quase 3 anos agora.
E no segundo semestre desse ano tem novidades, também no segmento Olha aí. elétricos. Vem Tem o coisa, EQS. tem coisa boa chegando. Tem coisas muito legais chegando. Nossa, imagino. Além de tudo isso que eu comentei, né, do AMG, novas motorizações. A gente acabou de apresentar a GLA e GLB 35, que são Nossa. motores diferentes. E o que o GLA ficou bonito. Bonito, meu hein? Deus do céu, cara. Eu vi um na rua normal esses dias e fiquei assim, ó. Cara, não é possível. Como eles conseguiram deixar esse carro tão parecido com o anterior, e que o anterior eu achava meh, e esse eu acho tão bonito. Que bom, gostei do Nossa. meh. Também que melhorou, né? Eu achava, era um Importante carro é bom. evoluir, né? Eu achava Evoluir, um carro bom de evolução andar total. e tudo, mas visualmente era um carro que não conversava comigo. Tudo bem que eu acho que eu tô ficando mais, eu tô gostando mais de SUV do que eu gostava. Tem isso também. A família vai mudando. É análise de perfil de compra. É. Por favor, como que o senhor está hoje? Casado, solteiro, com É. filho? Você começa a entender o comportamento do Não, cliente. eu mudei muito. Minha filha tem 6 anos, né? 6 anos e meio. E eu comecei a entender muito as pessoas que começam a comprar carros mais altos por um simples motivo. Prender uma criança numa cadeirinha em um carro baixo é muito ruim. Quanto mais alto o carro, mais na altura de uma Os pessoa olhos, normal você tiver, sem ter que ficar se dobrando para dentro do carro, é melhor. E para Quando ela é bebê, também, né? Quando o dentro do bebê é carro. ruim. Mas beleza, é um bebê que você põe lá. Agora, ela tá grande agora, com um booster, e você tem que passar o cinto e prender do outro lado dela. É muito pior. do E ela que quer era antes. participar, né, da conversa, quer ter a altura dos olhos ali com os pais e querendo ou não, o SUV já Sim. dá. Ah, não, e ela gosta de olhar para fora. Ela gosta de olhar para fora, ela gosta de ver tudo. E também talvez seja o fato de que você, há quase 2 anos, você anda de SUV, né? Você tem um SUV. Então, é por isso também, eu acho que... Né? Então, Mas acho que é por isso, você acaba acostumando com a altura aí. Eu tô com um GLB agora pela empresa, que é um carro que acabou de Eu lançar, adoro né? GLB. 7 lugares. ótimo, é um ótimo carro, meu Deus do céu. Super confortável, muito espaço, né? Se você pensar no dia a dia usar para 5 lugares, mas ele chega até 7 lugares. E não é um carro de 7 lugares que não vai daqui até o final da garagem. Não, É um Ele carro tem de é um 7 tamanho- ele tem um lugares. tamanho ótimo. bacana para estacionar, Sim. para você manobrar dentro de uma garagem, que é o nosso dia a dia, né? Precisa né? disso E também. tem uma né? coisa, é o carro que inaugurou, pelo menos para nós, a nova era da Mercedes. A era dos anos 2000. Quando chegou o keyless, o retrovisor fotocrômico, quando chegou tudo, a gente falou, uau, não acredito, velho, tem keyless. A gente ficava abrindo e fechando a porta, olha, tem keyless, bem feito. Sério Obrigado, isso? Mercedes. A gente falava, não é possível, cara, porque a Mercedes sempre teve a partida pelo botão. Mas para você entrar no carro, você tinha que pegar a chave, destravar, entrar. E a gente falava, cara, não dá Por que não isso? dá, não Né? dá. Por que isso? Configuração dos carros, lembra que eu comentei? Sim, Batalha Naval, sim. tirei a Espanha, esse equipamento, puxa, o carro tá fora do mercado. Não, Alguma aí, coisa vai não, ter aí que- quando veio o keyless, tira e põe. a gente falou, uau, não acredito, Vitória. Vocês se conseguimos." divertiram, né? Nossa, a gente ficou muito feliz. Muito A bom. gente ficou muito feliz. A gente fez rios até disso no nosso Fizemos, Instagram. fizemos, Falando, fizemos. ó, pessoal, agora tem keyless. A gente é besta. A É, gente é a gente besta. Não, é mesmo. muito legal isso. Vibra até com um equipamento. O carro todo já dá vibração, mas alguns equipamentos bate coração, né? Não, e aí tem aquelas coisas, né, de configuração que você... o clássico da Mercedes é ter o banquinho para você regular olhando o que você está mexendo. E na Mercedes, sempre tem o banco do motorista, o banco do passageiro e tem memória para os dois. E aí, você cria um padrão. Aí você entra no BM, não tem, você entra no Audi, não tem, fala, não tem memória. A Mercedes tem já, faz tempo, inclusive. É E uma assim, vez a você mente tem- expandida, né, gente? A gente É, acostuma com coisa esse legal, é o né? problema. Se tem acesso, você vai querer voltar? Não, Como, não volta, como né? dizia o meu avô, acostumar com coisa boa é fácil, ruim é acostumar com coisa ruim. Exato. É. Ou quando você acostuma com coisa boa e volta pra coisa ruim. Então. Tipo a gente, quando pega carro emprestado na Mercedes e depois tem que devolver. E aí pega outra coisa. Ah, mas é legal, né? Aí pega Imagina, um modo. eu toda adoro. semana com um carro novo, diferente. Eu adoro. Eu falo isso de coração. Eu faço isso aqui. É que agora, pra mim, o podcast deu uma outra visão. É. Mas eu faço o que eu faço não é pra me comunicar, porque eu gosto de aparelho, qualquer coisa desse tipo. É pra quantidade de carro que eu posso dirigir. É pra mim, assim... Experimentar. Isso pra mim é a coisa que pouquíssima gente tem.
E me traz uma satisfação gigantesca, porque a gente conhece de tudo. E a cada semana a gente tá com uma coisa diferente, vendo aquilo, vivendo aquilo. Pra mim isso é fantástico. Comandos, né? Tem que estudar esse carro para poder Não, olha, apresentar eu me lembro, pro público, cara, né? eu me lembro Isso é quando fantástico. eu e o Cauê, a gente começou juntos em 2012 a gravar. Né? Porque o Cauê fazia toda a parte da oficina motor também. Então, desde 2012 a gente começou junto. E vamos pegar carro. E ele ia pegar carro junto. A gente ia na estrada. Porra, quando a gente pegou a Black Series, a gente falava, cara, tem o Race Start. Como faz esse Race Start? E era um procedimento naquela época, em 2012, o procedimento de fazer um launch control na C63 Black Series era complexo. Não era que nem o Porsche não que tão você complexo apertava. quanto da BMW. Não, era tão complexo, complexo quanto. É alemão, cara. O Porsche, se apertava o botão Sport Plus, segurava no freio, pisava no acelerador, ele fazia pá, launch control. Os outros carros alemães, isso só o Porsche, os outros carros alemães você tinha que vira 3 vezes pro launch, aperta 3 vezes o botão do coisa, o controle de estabilidade de tração tinha que estar no Sport, aí você aperta as 2 borboletas, ele vai perguntar se você quer fazer o Race Start, aí você tem que confirmar com o botão direito, confirma de novo com o botão direito, aí ele fala Race Start é ativado, aí você segura no freio e vai no E acelerador. nisso o outro carro que tá competindo tá lá na Não, aí, então, era isso. Não, se fosse BM ia estar parado junto. Ah, verdade. É bom ouvir isso, que aí a gente manda um tutorial para poder acionar o Naquela comando. época, não, hoje não. Hoje em dia você vira lá, pá, e vai. Entendeu? É que naquela época foi logo que saiu isso. Não, era uma tec- tecnologia nova. E eu entendo o alemão. Não era para ficar acessando aquilo o tempo inteiro. Não era para ficar fazendo. Senão os caras iam fazer launch control em toda a esquina que nem faziam com o Centro Porsche. urbano, exatamente. Era É. isso. verdade. Pode ser total segurança mesmo, né? Indo E por aí esse acho que lado. eles foram vendo que pouca gente usa de fato isso e acabaram liberando. Não, e tudo tá mais intuitivo também, né? Ah, com Que certeza. antes Não. você tinha que entrar em vários menus, em vários acessos, né? Os botões todos. Então, eu acho que isso também facilitou muito, né? Eu O amo intuitivo. os pads do volante. Para mim é a coisa mais inteligente que já fizeram num carro para E você você mexer não nas desvia o coisas. olhar, né? Você não fica e fora você do não teu tem campo que- de O visão. touch é muito legal. Isso eu não estou falando como jornalista, eu estou falando como usuário. O touch é muito legal para você estar com o carro parado e fazer o que você quer. Quando você está dirigindo, o touch é uma idiotice. Porque o físico, você bota a mão e você sabe que é o terceiro botão, você passa a mão e aperta o terceiro botão. No touch, não tem isso. É. Não tem o terceiro botão. Você tem que acertar onde você está botando o dedo. Só que se você passar o dedo, você apertou 2 outras coisas antes. Aí desconfigura tudo, muda a estação de rádio. Exato. Então, por isso que o pad, para mim, no volante, faz um puta sentido. Porque você faz assim, ele faz o tic. Você sabe onde você está indo. Você fez tic, tic. Fora E o aperta. deslocamento ali, né? Pra tela, Exato, que você sai tá da com a mão no posição. volante. Então, para mim, mesmo o volante que tem no GLB quanto o do Classe C novo, eles funcionam muito bem. Eu até prefiro o do GLB do que o do C novo, pelo o jeito do toque em si. Mas funciona muito melhor do que a história de você desviar o olho para apertar uma tela de touch. Não, Que é para verdade. mim é mind-blowing. Eu sei que o povo gosta, é a tecnologia, é o que o povo clama. O povo quer touch. E visualmente fica lindo, né? E o povo Lindo. vai perceber que o Isso. touch uma hora que uma hora que o touch não é. Mas eu tanto acho, assim. que, eu acho que é como o Launch Control, né? É uma tecnologia que chegou, você vai até um extremo e de repente... Bom, vide que os carros estão perdendo botões muito. Vídeo né? Classe C não ter aquela tela inteira, ele ter a tela dele e a outra tela. São duas telas São coisas que vão se individuais. adaptando. É É. diferente. Eu sou suspeito. Eu gosto muito. A gente pegou o C200 semana passada. Meu Deus do céu. Tá um visual Nossa incrível, Senhora. né? Dentro e pra do andar, carro. Meu Carro Deus do bonito, céu. meu Tá bem Deus bonito. do céu, que Meu carro Deus do céu, eu acredito, e eu falei isso no vídeo, o pessoal ainda não foi ao ar, mas vai Olha, logo mais. spoilers. A Pois gente é. não sabe, talvez ele vá até antes do que o podcast. Ah, olha só. Bom, me conta então, né? Eu acho que pode nesse falar. novo Classe C, a Mercedes conseguiu chegar num equilíbrio de modernidade e elegância muito bom. Muito bom. Mesmo. A gente sentou fora do carro, os dois, e ficou olhando pro carro e conversando sobre isso. Que Sem- legal. Isso não tá no vídeo, infelizmente. Não tá. Mas a gente sentou do lado do carro e ficou, cara,
como é que pode? Olha isso. O carro é um carro absolutamente clássico em linha. É limpo, Mas né? ao O mesmo design tempo, limpo. É limpo. ele traz uma modernidade nesse design. E esse pacote AMG Line traz uma esportividade para esse clássico e moderno. É inacreditável o que o departamento de design conseguiu fazer ali. E além disso, foi um Mercedes que mais me impressionou no rodar. Dirigibilidade mesmo. A dirigibilidade, ele é preciso, ele é bom de chão, mas eu até brinquei no vídeo, eu falei, olha, se você tiver um amigo que comprou um Classe C novo e ele olhar e falar assim, você viu como as coisas de São Paulo melhoraram? Não tem mais buraco. Não chame ele de louco. É porque o carro simplesmente absorve os buracos. Ele está nas nuvens. Com Não, o novo é Classe C. impressionante. Não, aquilo. E veja, aí é que tá. Por que impressionante? Porque é um carro AMG Line, né? Ele é um carro com a suspensão mais baixa, ele é um carro voltado à esportividade, e mesmo assim você não fica com a impressão de que você está andando num carro esportivo. Você está andando num Mercedes de alma. O jeito que ele absorve. Legal essa definição. muito louco. Nossa senhora, é impressionante. É muito louco, impressionante mesmo. É muito louco. Ale, vamos. A Lud veio aqui, né? E eu quis tocar nesse assunto porque eu acho importante. Tá. Acho bem importante mesmo. Nós vivemos num mundo automotivo, basicamente masculino. Você Não só masculino, como machista. E eu falei isso. machista mesmo. No... Aliás, é que eu não acho que o mundo automotivo é machista, eu acho que o mundo é machista. Bom, tudo bem. Enfim, então você entra como estagiário, 25 anos depois, tá num cargo de liderança. Não, 27, né? Você ficou 2 de estagiário. Tá somando, não esqueceu. 27 é bastante mesmo, 27 né? anos depois. Muita coisa. Um o que você cargo falou, de é tua liderança numa empresa, num dos expoentes da nossa indústria. Como você vê a mudança ao longo desse tempo? E como você vê o caminho que ainda precisa ser trilhado para que a gente tenha cada vez mais mulheres trabalhando e liderando esse mercado que a gente precisa. Aliás, todo o mercado de forma geral. Aliás, por quê? Porque o mercado automotivo é muito 70% da compra numa casa de família normalmente é definida pela mulher. É muito louco isso. E isso eu já ouvi dados de concessionário. Falando, cara, o cara vem aqui, ele vê o carro, mas ele traz a esposa para ver se ela acha legal ele comprar o carro. Então, normalmente, ela acaba decidindo. E no final das contas, tem muito pouca mulher trabalhando na indústria. De modo geral. É muito louco isso. De modo geral, claro que a liderança em outros segmentos também, né? A liderança feminina. E a gente está no mês da mulher, né? Então isso é muito importante a gente falar. É uma bandeira que, por mais a gente fale, puxa, mas é feminismo, não é? Que seja. Eu acho importante a gente discutir isso. Sim. No automotivo, se você pegar alguns índices, menos de 10%, são mulheres que estão em cargos de liderança, então muito baixo. Né? A gente consegue contar nos dedos quais são as mulheres que estão em cargos realmente como supervisoras, gerentes, diretoras de empresas. Sendo que as mulheres são a maioria no nosso país. Já começa por aí. Exato. E se está menos de 10%, está muito errado. E muitas chefes de família também. Ou seja, ela que banca a casa. Sim. Né? Tem uma parte cultural, né? Porque só menino gosta de carro. Então, eu já contei a história aqui para vocês. Né? Meu trabalho de faculdade foi o Gol, então eu sempre quis dirigir, enfim. Tem essa história, né, de estar muito cravado dos meninos e das meninas. Dentro das empresas, principalmente empresa automobilística, quando eu entrei como estagiária, tinha vários biombos. Então, para você falar com gerentes, com chefes, você tinha um biombo que selecionava, separava as pessoas. Então, isso também caiu. Né? Ambientes mais cleans, abertos, as pessoas podem chegar e comunicar. Acho que eu tive gestores também que me deram muita oportunidade, não posso deixar de falar nisso, que a empresa e o mercado, ele não muda por si só, ele muda porque as pessoas também estão mais abertas, estão querendo experimentar coisas. Então, toda oportunidade que eu tive, eu fui em frente, falei, eu quero, eu vou, eu aprendo, nem que eu tenha que ralar, transpirar muito depois, eu quero ir. Acho que vale também um trabalho ao contrário das mulheres também que estão em cargos de liderança agora,
dar mais oportunidades para mulheres, contratar estagiárias, aprendizes, e dentro dessa diversidade toda, PCD, olhar para o racial, olhar para o LGPD, não é só discurso, a gente precisa fazer. E até um dado interessante, né? A gente vai ter, saiu recentemente a reportagem da primeira VP da Anfávia, né? Que é a Marina. Então, quando eu olho isso, uma instituição que tem 65 anos e agora que vai ter uma mulher, nos comitês dentro da Anfávia, são poucas mulheres que lideram os comitês também, eu acho isso uma vitória, de verdade. Não, sim. Claro que é. É uma vitória tardia, eu acho, inclusive. E é um Mas- novo olhar, a gente precisa de novos olhares, né? A gente está aqui conversando, vocês têm uma percepção, eu tenho outra. Sim. Se chegar aqui um carro para avaliar, eu vou passar o que eu sinto, vai ser diferente. Claro. E isso é o mais legal, né? A gente contribuir. E dentro da empresa como um todo, eu vejo também essa participação das mulheres. Hoje, por exemplo, eu estou numa empresa que é a Mercedes Cars e Vans. Ela é diferente da Mercedes do Brasil, né, que é a parte de caminhões e ônibus. A gente saiu de uma estrutura ali de 9 mil funcionários e estamos numa empresa de aproximadamente 300 colaboradores. Quase metade são mulheres. Muitas Bem. mulheres em cargos de executivas e supervisoras. Que legal. Mas ainda nenhuma mulher num cargo de gerente sênior dentro do board da empresa. Eu espero que isso mude em breve. Né? Porque é importante trazer esse olhar. E não é só a briga porque tem que ter mulher ou não tem mulher, mas é a competência. Essa profissional, independente se ela é mulher ou homem, ela tem Exato. competência Esse é o para ponto. isso. Você não pode fazer distinção por ser mulher ou homem. Exato. Mas sabe uma coisa que eu muito sempre louco. reflito muito? Nós mulheres, e aí eu me coloco nesse grupo também, que eu já passei por isso várias vezes, quando tem uma oportunidade, por exemplo, de uma vaga nova, a gente tem um poder de crítico ali, de falar, nossa, eu não estou tão capaz. O meu inglês não é tão bom, o meu espanhol também não, então eu preciso me preparar mais. O homem, na maioria das vezes, também não vou generalizar, ele fala, cara, eu estou ótimo para isso, Vou lá e eu arraso. Vou encarar. Porque para a mulher, essa cobrança ela é muito forte, você tem que ser muito boa, cara. O julgamento é diferente, né? É julgamento, lógico, exato. E aí, trabalhar isso, né? A coragem e o julgamento é muito louco, porque é um conflito interno. Então, para as mulheres que estão nos assistindo também, ousem mais, se arrisquem mais. Qual o problema falar, não, você não passou num processo seletivo? Problema nenhum. Aí Ou não, você já tem, né? E a pergunta que tem... Eu passei por isso. Eu passei num processo seletivo antes de ir para gerente de imprensa, como gerente de marketing na época, e para mim não tem vergonha nenhuma de falar. E na hora que eu recebi, falar, não, né, foi contratado um homem. Eu falei, por que eu não entrei? O que faltou? Porque eu poderia simplesmente ficar com essa mágoa, chorar em casa, ficar triste e desistir. Mas eu queria ser líder, porque estava enraizado em mim. Eu quero ser líder, eu quero ter um time, eu quero participar, eu gosto disso. Né? Eu acredito nisso. E aí eu perguntei e falaram, olha, tem que melhorar nisso, acho que nessa parte você não foi tão clara, tem que se impor mais aqui. E aí eu fui mudando isso também sem perder, como a gente diz às vezes, né, nas canções, sem perder a doçura, que eu acho que a gente não precisa se vestir de macho, né, para seguir e ter alguma posição, mas você criar e ter a sua identidade. Eu acho que essa palavra é muito forte. Buscar pela sua identidade, autenticidade, como profissional mesmo. Você ser você do jeito que você é, mas melhorar o que precisa melhorar. Você agregar ao que você é, né? Você trazer mais informação e mais conteúdo para o que você já é, para o que você já tem. Exatamente. Destacar o que você gente- já tem de bom. A gente vive num mundo que... Desculpa te cortar, Lipe, Não, mas é que a gente vive num cortou não. mundo onde... É muito louco isso, né? A minha esposa é feminista, né? E eu acho fenomenal isso. Eu acho maravilhoso, mesmo. Aprendi coisas que eu jamais aprenderia, jamais veria Quer mais água? se não Vou pegar. fosse ela. Vou pegar coca, na verdade. Eu quero água, por favor. Jamais veria se não fosse ela, né? Que é, assim... Nós, homens, a gente não pensa qual é o tipo de roupa que a gente tem que colocar para sair de casa. A mulher, ela é educada a pensar porque ela pode sofrer alguma coisa na rua. Caso ela coloque a roupa que um homem possa julgar que está se oferecendo. Então, talvez a mulher ela tenha esse medo, talvez porque isso seja incutido nela desde criança, né? É cultural mesmo, é cultural. E nós temos um dever,
né? Uhum. Ou no trabalho, ou no canal de vocês aqui, ou em casa, com os filhos e filhas, e principalmente com os meninos, trabalhando isso, né? Explicando, e não distinguir do sexo, né? Ou das escolhas, mas que a gente pode competir de forma igual. Acho que isso é o mais importante. A gente não quer coisas dadas, a gente quer competir de forma igual. E para competir, a gente precisa estar segura num ambiente que te proporcione isso. Você pode ficar nervosa, você pode não passar numa entrevista, mas o fato de você já ter medo e nem se candidatar é muito cruel, gente, se você pensar nisso, né? E isso é muito do que o ambiente impõe, né? Também. Você fala, já não vou passar, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas e o que você tem bom, né? A gente sempre, e aí de uma forma geral... por que a gente não olha realmente e celebra as coisas que nós somos bons, né? A gente não olha os nossos talentos, a gente olha os defeitos. Puxa, eu não estou bom nisso, eu preciso melhorar aquilo, a dicção não é boa, ou eu quero fazer um inglês e quero estar muito bem nessa atividade. E, na verdade, não é isso. Celebra o que você tem de bom, de talento, que você tem de diferencial, e aí você vai aprimorando. E tem sempre coisa para aprimorar. Sim, isso é o mais legal, exato. né? Com certeza. Então, Always evolving, né? Não, sempre Exato. evoluindo. Então, Eu falo muito com a Letícia sobre isso, né? E a minha esposa trabalha no mercado financeiro, que também é um mercado difícil. E ela fala, se eu não me engano, até cargos de gerência, metade são mulheres. Não na empresa dela, mas na empresa dela eu não sei qual que é o número. A partir de gerência sênior para cima, você já começa a ter um número cada vez menor, um percentual cada vez menor de mulheres. Por que isso? Né? E a gente tem muita conjectura do fato de, provavelmente porque a época que já é na idade mais ou menos que a mulher começa a pensar em engravidar. Aí você fala, mas por que não tem a licença maternidade de 6 meses para o pai? Mas você quer 6 meses de folga? Não. É porque o cara tem que pensar tanto quanto a mulher quando que ele vai sair. Porque compartilhar, né? A partir do momento que, além de compartilhar, a ideia, né? Eu e minha esposa estamos pensando em ter um filho agora. E ela está nessa subida. E existe um planejamento de essa hora eu tenho que pensar, porque eu vou ficar 1 ano quase fora, é 1 ano que eu não vou ter crescimento, é 1 ano que depois eu vou ter que galgar tudo de novo, tal, E o homem não tem isso. Ele fica lá 3, 4 semanas. Obrigado, gente, tirei férias, estou voltando e acabou. Eu fiquei muito surpresa, eu acompanho muito forte, né, o LinkedIn, agora que a gente abriu a nossa página exclusiva aí para Cars e Vans, fazendo já um merchan aqui, eu comecei a olhar muito as mulheres promovidas justamente nessa fase, quando voltam do processo da maternidade, como é voltar para a empresa, sendo promovidas grávidas. Dá para contar nos dedos também, né, alguns casos, mas já temos cases, olha que positivo. Isso é a legal. gente já tem algo para se inspirar, né, para as empresas olharem e dar valor para isso. Então tem que ser planejado, sim, é importante você pensar nisso, né, você que está pensando aí na tua família agora, dividir isso com ela. E eu vejo homens muito mais parceiros mesmo, né? Você não está só casado com a pessoa, você está dividindo, né, na parceria ali. E olhar para esses gestores. Quando eu olho para trás, que me deram as oportunidades, que chegaram e conversaram, olha, eu acho que aqui não dá mais para você ficar. Olha quantas áreas eu já passei, acho que mais de 7. Porque era uma empresa que eu falo, puxa, eu não quero sair dessa empresa, por que eu tenho que ir buscar fora? Se aqui dentro dessa multinacional, que está presente em mais de, 30 países, nos 4 continentes, eu não posso continuar aqui, já que eu gosto da marca, os valores batem, né? Rola a paixão, né, pela empresa. E aí eu fui ficando. Então, essa história, ela também tem essa duração, né, por capítulos, aí, por fases, porque tem esse processo mesmo de oportunidades de envolvimento e depende do profissional. O profissional também tem que correr atrás e se desafiar. Claro. Né? É inspiração e transpiração. Sim. A parte da transpiração mas é sempre você falou. maior. É o que você falou. Você foi fazer um curso de PR e, de repente, surgiu a oportunidade de você entrar no lugar do Marcel. Exato, estava pronta. Porque você tinha feito. É. Entendeu? Você foi fazer um curso.
talvez você nem soubesse que fosse acontecer aquilo. Não. Nem o Marcel sabia que ele ia sair. Eu não sabia foi mesmo. Foi um momento que aconteceu. Mas você estava pronta. Esse é o Eu ponto. sou muito intrigada, assim. Eu sempre estou muito. Eu falo que eu sou inconformada, um ser humano inconformado. E aí eu fico buscando coisas. Eu falei, puxa, eu podia fazer alguma coisa diferente, né? Estou aqui em vendas, viajando o Brasil todo, tem um monte de curso EAD, por que não fazer? Antes mesmo da pandemia. E as coisas aconteceram, né? Só o alemão que eu comecei e eu acho que eu deixo para a próxima encarnação, porque é uma língua bem difícil. Consigo me virar no bom dia, boa tarde, eu quero um Wiener Schnitz e um café e vamos embora. É o que eu preciso para sobreviver. Você vê, olha, por exemplo, o Cauê fez 8 anos de alemão e ele não lembra nada disso. Então, tá bom. Ah, eu Cauê, fiz- Guten Nacht. Não, tem mais. Tem algumas Boa línguas. noite. Eu falo muito bem inglês. Falo muito bem inglês mesmo, de verdade. Eu venho de família espanhola. Eu fiz 8 anos de aula de espanhol. Mas eu não hablo uma palavra. Eu hablo portunhol, que Hablo uma um portuñol, maravilha. brincadeira. Cambiamos Não para gosto de falar espanhol. Não consigo. Eu também não. Tenho Não um vai. bloqueio com o espanhol. Eu adoro o ritmo do espanhol, acho que é gostoso, aprendi pra caramba quando trabalhei com a América Latina. E aí cada região é diferente também, né? eu Muda. falo que existe o espanhol argentino e o espanhol do resto. E o espanhol argentino não necessariamente só é falado na Argentina. O Uruguai, por exemplo, fala espanhol argentino. Uruacho, né? Uruguacho, caixa. Lá na caixa. Eu falo, e a gente tem uns amigos que a gente fala isso. A gente tem um amigo uruguaio que a gente chama de argentino. Aí ele fala, não sou argentino, eu sou uruguacho. Eu falei, você é uruguacho. E hoje ele tem um restaurante chamado O Boteco Argentino. Detalhe. Que legal, né? Uruguai. Histórias, né? Uruguai. Muito bom. Boteco argentino. E é isso, e é muito regionalizado. E aí você vê esse amigo nosso, que é o chileno, conversando com o uruguaio, o que o uruguaio fala, eu entendo, e o que o chileno fala, eu não entendo. Eu fico assim, ó. Mano, eu falo pro outro, você entendeu o que ele falou? Ele fala, é difícil, mas eu entendi. Muito Não, bom o isso. espanhol da Espanha Nossa Senhora. Eu fiz um curso em Madrid durante um mês, foi muito legal. Um frio, meus pais moravam em Salvador. Meu pai, depois de trabalhar na Ford muitos anos, trabalhou numa agência de turismo com a minha irmã. E a Ford falou, olha, estamos abrindo uma fábrica em Camaçari, você não quer cuidar da produção pra gente? 1 ano só. Ele foi 1 ano e ficou mais 10. Lá em Salvador, pra você ter uma ideia. Ficou. E aí eu saí, eu lembro, né, férias de verão, Salvador, aquele calor, pensar em bota para ir para Madrid estudar em janeiro, né? Então foi assim uma loucura, saí de 30 para 6 graus e foi muito legal, porque o vivenciar o idioma é muito louco, né? Isso muda completamente, assim. Então vai para Madrid, como diz a música lá, sertanejo. Eu já estive em Madrid, fiquei pouquíssimo tempo, gostaria de ter ficado um pouquinho mais e infelizmente foi a última cidade que eu fiz numa viagem bem longa, então eu já estava muito saturado cheio da viagem. Já queria muito a minha cama, sabe? Minha Eu e o casa. Paulo, a gente tem essa diferença. O Paulo é o cara que gosta muito de, quero voltar para casa, chega, acabou a viagem, vai estar na hora de voltar. E eu sou o cara que, sério, já acabou a viagem, eu só tô 2 meses viajando. Não, eu tenho... Quer esticar, né, Almas? Não, chega uma hora que... Mas Madrid é uma cidade linda. Eu tenho certeza que eu fui caixeiro viajante em outra vida. Certeza. O meu negócio é pé na estrada, meu. Se eu pudesse, eu vivia viajando. Você já pensou em ter um motorhome? Vans pode te ajudar Ele nisso. adora motorhome. Ele adora motorhome. Eu gosto de Tem coisas pegar o legais. carro e dormir em hotel. Tem coisas bem legais. No Sul está crescendo demais, né? A gente tem alguns projetos aí com algumas Tem umas empresas algumas legais empresas. aqui no Tem o Casa Nômade também. É bem interessante. Eles viajaram pelos Estados Unidos, viajaram aqui pelo Brasil. A gente fez um livre parceria com a Mercedes-Benz Vans. Foi incrível, assim. Que legal. Foi bem legal, um projeto bem interessante. Mas está crescendo esse público? Tá, Público de Está crescendo. Na motorhome? pandemia também, motorhome, procurando isso, né? De sair Porque de também casa. Agora o trabalho, né? O trabalho everywhere, como é que chama? Tem agora um monte de... Você trabalha onde tiver quiser. a conexão, né? Não precisa mais estar num lugar só, né? Trabalhadores nômades, os nômades né? aí, exatamente. Que loucura, né? Muito, muito bacana. Uma coisa também que, se você pensar, é ruim, né? Transformou o mundo, mas também deixou o legado de coisas interessantes para a gente olhar para esse mercado também, né? Sim, Então sim. coisas Eu acho que a bacanas. nossa... A gente mudou, né? Como sociedade, a gente mudou bastante, né?
a gente acabou mudando bastante, porque é isso, algumas... eu estava lendo até uma matéria hoje falando que Nova York está com um problema de aluguel de vacância de espaços comerciais. Então os escritórios que tinham filas homéricas para alugar, tem 20% de vacância em Nova York, diz que não acontece isso, sei lá quantos anos. Então mudou muito, né, a nossa cultura social, vamos dizer assim, né? Além você acha que isso mudou também na busca de um carro? De um estilo de carro, de um tipo de carro? E eu vou perguntar um pouquinho mais, que eu vou dar uma provocada aqui. Por que o nosso mercado vai para SUV e o nosso mercado de wagons basicamente morreu? É interessante isso, né? A gente trouxe alguns É carros. interessante, é triste. É muito É triste. triste. Vocês amam, né? Nossa, eu amo os wagon. station wagons aí da marca. A gente vendeu uma época, classe C, acho que foram C300. Eu vi uma hoje na rua. É Aliás, lindo uma o prata. carro. Mas realmente o público não demonstra esse interesse pelas station wagons aqui. Eu acho que tem essa percepção mesmo do mercado. Tem uma parcela que compra? Tem. Será que você vende 20 no ano? Vale todo o processo de importação que a gente tem? Aí a gente tem que pensar nisso. Pensar nas peças, todo o ciclo com concessionário, né? De ter esse produto. Centro de distribuição, ter uma Exato. lanterna traseira de uma perua para reposição lá em Manaus, se precisar. né? Isso tudo tem que ser pensado como negócio mesmo, né? Sim. Mas os SUVs, puxa, todo mundo curte, né? Os pequenos, compactos, os grandes, os 7 lugares, 5 lugares. Mas se a gente começasse... Não estou dando só uma ideia aqui, tá? Eu acho que a gente é muito parecido com o mercado americano. A Sabe gente aquela é muito história? parecido com o mercado americano, eu também Estamos acho. muito podia trazer- americanizados. Eu não acho que vocês tinham que trazer C180 nem C300, mas se trouxesse C63 State... Apareceram umas imagens aí de um andando numa pista lá na Alemanha, né? A gente trouxe 5 shooting brakes. Vocês lembram desse carro? Lembro, lindo Em carro. 2000 CLS. Foi CLS 2015. 63 Shooting Brake. 2013, 2014. 13, eu estava 14. saindo da consultoria de vendas indo para a 13, imprensa. 14. Eu me lembro muito tinha, bem que eu vi uma na quando a gente Divena. gravou... CLA na Divena. CLA na Foram Divena. Pegou o CLA da pouquíssimas, Divena. foram 5 modelos, assim. Então é nicho do nicho do Eram nicho. 5 ou 6. Eu me lembro que alguém falou pra mim, 5 ou 6 carros. E aí eu me lembro que essa que estava à venda na Divena era a última. Tinha sobrado 0. E os Olha caras isso. da Divena falaram, a gente não consegue vender. Porque é muito específico, né? Você tem que buscar o cliente eles falando mesmo. Isso, e a gente só falando que assim, hoje, como eu queria ter dinheiro para comprar. Esses carros já subiram de preço, porque como só tem 5 ou 6... Vira Limited Edition, né? total. Edição limitada total. Eu tô longe de falar alguma coisa, mas a gente podia dar uma ideia, assim, que tal se a marca falasse que tem tanto espaço quanto o SUV, tanto porta-malas quanto o SUV, que é bom de andar, um station wagon tanto quanto um SUV. Será que não aumentaria assim, as vendas de... Eu acho que não. O mercado já respondeu isso em alguns momentos, né? Sem a gente fazer pesquisa, né? Vamos pensar nisso também. É mais o feeling do chão de loja ali do concessionário do que uma pesquisa propriamente dita. E você sabe, pesquisa é uma coisa, né? Intenção de compra. E é muito louco, porque isso a gente vê que é um fenômeno mundial, de fato. Pessoal, desculpa, eu tentei, tá? Os SUVs. Mas é uma coisa que não cola hoje na Alemanha, por exemplo. A Alemanha é um país de peruas. É um país de states. Né? Então você vê... Quando a gente esteve lá na fábrica da Audi, por exemplo, a Marisa, a Leila Marisa, que estava lá na época, ela falou pra gente, cara, o nosso mix de A4, por exemplo, é 25% sedã e 75% perua na Alemanha. A gente não vende A4 sedã na Alemanha. A gente fabrica A4 sedã para vender em outros lugares. Porque o nosso mix aqui é 75% de perua. Então, e a Alemanha é um lugar onde você vai e vê um monte de perua por todos os lados. Sim, né? E é por isso que as peruas alemãs são maravilhosas. É por isso que elas existem. São lindas. É por isso que elas existem, porque o alemão gosta. Sim, sim. Senão nem existiria. Mas você vê isso como cíclico também ou não? Você acha que o SUV veio para ficar? Ou você acha que o SUV é o pochete? o Blazer com ombreira. A minivan. Blazer com ombreira. Mas volta, né? Isso volta com releitura, não tem jeito. Eu não sei se ele só é uma onda, não. Acho que ele veio para ficar, porque você tem todas as fatias de mercado, em todas as marcas.
todos os tamanhos de SUV para oferecer. Então, eu acho que essa resposta é não, gente. Tá aí, né? Ele já veio para ficar. Não, Talvez já ficou. seja a posição de dirigir. Quando você pensa num SUV, está muito mais elevado. E quando você está numa station, ela está ali, né, com o chassi normal, como se fosse um carro sedã. Talvez seja isso, porque é impressionante como o brasileiro amou SUV, né? E eu acho que isso é uma grande diferença do alemão. O alemão, como ele tem autobahn e ele anda em velocidades mais altas, de Sem modo geral, dúvida. ele só anda de 120 a 180, a 200, 210 e tal. A Estrutura maioria das deles, estradas. A maioria deles, né? Porque tem gente que anda a 250, beleza. Mas é que o consumo de combustível é tão bizarro a mais, quando você começa a subir a velocidade, que o cara que... E acontece muito na Alemanha, do cara morar 1 hora do trabalho... E ele chega, né? E quando ele entra na estrada, esse consumo de combustível acaba ficando inviável para ele. Então, o cara não anda a 250 o tempo inteiro. Ele anda 180, 100... Então, em altas velocidades, quanto mais alto, exponencialmente isso vai piorando, o SUV é um carro muito menos estável do que um carro mais baixo. Centro de gravidade, é física, não tem isso. Então, por isso que na Alemanha, a perua faz mais sucesso do que o SUV. Porque eles andam em velocidades mais altas e é muito mais inseguro você andar... Nos Estados Unidos, com 55, 65 milhas de velocidade, tanto faz. Pode ser. Aqui a 120, Pode ser. tanto faz a 120 você andar de GLE Não, ou você é que o andar pessoal, de C, Tour, State. aqui, a gente vê nos comentários, assim, claro que tem uma legião absolutamente apaixonada por Station Wagon, Sim. carente dessas Station Wagon, assim como é carente do carro esportivo, mas ninguém compra, né? Também tem isso, né? Mas o pessoal que defende o SUV fala do SUV, das características do SUV, como se a Station Wagon não tivesse. E que tem. Então é uma coisa que me intriga isso. Tudo bem, é uma paixão, né? Porque parece dogma. Você não consegue mudar aquilo na cabeça da pessoa. É melhor para andar, é mais confortável para andar. Depende. Tem mais espaço. Depende. Depende. E para vendas, o mercado que vai dizer para onde a gente tem que percorrer, né? Não só para vender 5, que é aquilo que a gente conversou agora. Mas é a história do touch. Pensar na cadeia É a toda. história do touch. Sim, Virou com touch certeza. porque o povo quer touch. Mas o povo não percebe que aquilo é pior funcionalmente para quando você está dirigindo do que o botão físico. A hora Não, que e o povo touch pra perceber tudo, isso, começa né? a voltar. Isso, para tudo. Em casa, eletrodomésticos, pode ver que tá tudo nessa É legal. onda Eu vou dar do um exemplo. touch. Agora vai ser o falar. Exato. Eu vou dar um exemplo bobo. Eu tenho um amigo que mudou agora há pouco tempo para um apartamento novo. Eita, E ele pronto. botou todos os botões de luz dele de touch. Quando ele chega à noite, assim, ó, com tudo escuro, É que o seu amigo não tá de olho fechado quando ele chega em casa. E o duro é a pessoa criticar sem saber o que ela tá falando. Entendeu? Porque esse amigo dele colocou os botões de touch. Só que eles têm luz. Então tá tudo escuro, tá ali iluminado. não é de você que eu tô falando, da sua casa tem luz. É. Não, eu tô falando de um amigo que colocou então tá bom. um botão de touch, mas é aqueles que... Sabe que fica dentro da parede, assim? Você só passa a mão mesmo. É tipo o keyless do carro. Você, então você tem que ir indo pra ver... Tá mas meio é que embutido, o né? dono, Você tem o que dono da deslizar casa a mão. acostuma. O dono da casa acostuma. É a mesma... Ou então faz o tan. Tchan, 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 seguro, tchan. Alguma hora vai ligar. Pois é. Ou você grita, Alexa, acende a porra da luz. Então, é isso. Na minha casa tem Comando Alexa, de voz. que é isso, é o comando de voz. Exato. Aí você fala, que besteira. Mas a hora que você esquece, você deita na cama, você esqueceu a luz da sala ligada, você acha maravilhoso. Eu fui ao Então- cabeleireiro, o comando de voz, a Alexa, do meu cabeleireiro, para você ficar com tempo lá, para fazer a hidratação, é tudo na Alexa. Eu achei incrível. Não é Eu demais? falei, uau! É por isso que o MBUX vem muito a calhar com a chegada do touch. E aquela voz? Repita, por favor. É bonita, né? É bonita É a bonita, voz, né? é bonita a Eu voz. acho Mercedes, né, É bonito. gente? É Mas é bonita a melhor daqui. Por exemplo, o primeiro carro que eu peguei, que eu andei, que tinha o MBUX, foi um Classe A. Na verdade, foi um. voz. Janeiro de 2019 foi o lançamento, MBUX. Foi um Foi só GL
GLB... GLB não. GLB já é mais recente. Não. Foi em 2017, 18... 19 foi o primeiro, o MBUX com A. Foi em 2019 que Foi. eu fiz essa viagem para Espanha. Tá. Nós ficamos com Isso, A. com B. Ah, um B200. B. B200. B200 diesel. Isso. Bacana. Só que era português de Portugal. Não era tão legal quanto o daqui. O daqui é uma voz, né? Era o português da Portugal. Qual é o problema do português de Portugal? Não, era o rapaz? português de Portugal, mas É lá detrás dos montes? Era detrás dos montes? Não sei se era detrás Era dos porque montes. falava Falava rotunda. binho, falava binho. Não Rotunda. era falar vinho, falava Eu não binho. pedi pra ela abrir a minha garrafa de vinho. Mas não tem a imponência que tem a voz Não. do MBUX brasileiro, que é impressionante. É realmente É impressionante. muito boa aquela voz mesmo, é realmente legal. Ela é E com isso vai aprimorando também, né? Tem a parte da inteligência artificial, parte dos idiomas. Então, a cada novo lançamento, esse sistema está muito melhor do que era antes, Melhorou sem dúvida. muito, que é o que eu disse. Esse ano, esse carro, eu acabei fazendo um vídeo que eu não postei, porque eu achei uma falta de respeito postar, mas era um vídeo, eu fiquei 5 minutos dentro do Classe B tentando acionar funções que eu não conseguia. De jeito nenhum. Porque tu não estava a Não falar estava o português da português de Portugal, rapá. Pode ser. Tinha que falar com o As sotaque da possibilidades. terrinha. Pode ser. Ah. Mas hoje em dia é algo absolutamente usável e fácil de usar. Não, e antes a gente precisava falar: olá, Mercedes. Oi, Mercedes. Hoje não mais, você já dá o comando direto. Abrir persiana do teto. Já vai. Não, e hoje em Então dia, é muito hoje mais em dia a simples gente consegue também. gravar Sim, mais sim. fácil dentro dos carros, né? Porque a gente tá gravando agora os dois juntos. E aí quando a gente grava os dois juntos, a gente fala, não, porque a Mercedes... E ela falava, pois não? O que posso ajudar? Não posso ajudar. Nada. Cancela. Obrigado. E aí ela vai falando, Aí né? a gente tem que falar, sabe a marca do carro? Que se eu falar, ela já ativa. Ela é inteligente. Fazer o quê, Fazer gente? o quê? Lógico, tá certo. Muito bom. É normal. Olha, eu tenho umas perguntas que o Dudu mandou aqui. Eu não sei se você vai querer responder, mas eu vou perguntar todas. Mas ele não tá nem aqui, ele tá mandando pergunta. É, então, pra você ver. A sabatina de Dudu. Vamos lá. Meu Deus do Sabatina de céu. Dudu. Eu vou Imagina comer- que ele É, deve pode tá, brincar assim, de ó, passa, repassa, alguma coisa pode, assim. você pode fazer Você o pode que- mandar o Paulo responder. Tá Não, bom. Porque eu Vamos imagino lá. do Tem jeito que ele tá agora tempo na casa rolando ou a dele, gente assim, ó. pode pensar um pouco na Não, resposta? pode pensar. Que ele é só um pouco ansioso, né, Não, o Dudu? quase nada, o Dudu não. Ele falou, por que a Mercedes-Benz do Brasil não é tão presente no clube Mercedes-Benz? Porque em outros países a fábrica é mais presente e no Brasil não é tanto. Agora a gente não é mais Mercedes-Benz do Brasil, né? Só para ficar claro aqui, Mercedes-Benz Cars e Vans. Acho que é legal isso porque a gente está deixando isso muito forte, né? A presença da marca, a separação do grupo Daimler do Mercedes. É muito mais uma ação entre a área de marketing do que propriamente a marca em si, né? De ações. É algo que a gente tem uma intenção de se aproximar, porque como a gente comentou aqui hoje, tem muitos eventos onde a gente acaba apresentando carros de outras décadas de lançamento. E isso, o clube, tem tudo a ver, porque essa sinergia, eles sabem onde procurar os clientes, que tem esses carros clássicos e assim por diante. Então, assim, não é algo que está estruturado já como um processo, e isso não tem mesmo. Mas existe essa intenção de se aproximar, mas seria mais um business para a marca tocar. Então, correndo independente é melhor e tem mais flexibilidade para eles também, sem a gente falar, tá fora da identidade corporativa, olha aqui, várias sanções que tem que respeitar. Existem alguns Classic Centers no mundo, né? Tem o Classic Center de Irvine, tem o Classic Center em Stuttgart e tal. Sim. E isso é uma coisa muito forte para eles lá. A gente aqui ainda, acho que o nosso mundo do carro colecionável, carro antigo, cresceu agora, principalmente durante a pandemia. Era um negócio que sempre existiu, mas sempre foi um negócio muito nichado e muito exclusivo, até porque a gente teve mercado fechado por muito tempo. Então, esses Classic Centers funcionam muito bem. O da Califórnia é animal, tem peça para tudo. Você chega lá com o Mercedes 52, o cara tem peça. Você fala, não é possível, nem mal fabricava carro depois da guerra e o cara tem peça lá no Classic Center. E se a Mercedes não tiver, ela faz a peça, é muito louco.
Mas isso é um negócio que não tem como explorar ainda no Brasil, porque o nosso mercado, de fato, é muito pequeno para isso. E Mas eu tem... acho- Oi, Desculpa. perdão. Pode falar, Paulo. Fala, por favor. Você é entrevistado, não eu. Não, tranquilo, a gente conversando aqui. Acho que tem um outro ponto também, é a pandemia, a história dos seminovos. As pessoas também deixaram de viajar, né, de ir para outros... E, de repente, houve aí um resgate também, né? Eu gosto de carro clássico, por que não agora tirar aquele sonho do papel, olhar para minha garagem, cuidar isso. mais desse carro? Acho que tudo isso foi aflorado mesmo na pandemia, principalmente clientes que estão nesse segmento, porque existe um investimento alto também. Sim. Quando a gente fala, né, de cuidar de um clássico, parte das peças, restaurar a parte interna, né, que geralmente tem que fazer isso, ou a parte da lataria, enfim. Então, assim, eu acho que tem uma série de coisas envolvidas dentro, quando a gente fala Classic Center, que não é só um desejo, ele tem que ser considerado um negócio sim, mesmo. Sim, total. É. E é um negócio que eu tenho a impressão, principalmente com a nossa moeda como está em relação ao dólar e tudo, um Classic Center no Brasil de Mercedes-Benz, com peças genuínas Mercedes-Benz, é algo impraticável hoje, com o nosso mercado, com a nossa economia. Porque se você for pedir o preço que vai custar uma peça, sei lá, vou dar um exemplo besta, um cinto de segurança de um Classe S 92. É um negócio, é uma peça que era elétrica e que não adianta, até hoje é uma peça que custa caro para fazer. É uma peça que vai custar R$5.000. E o cara que tem o carro que ele pagou 50, vai falar, eu vou pagar 10% só no cinto elétrico que parou de funcionar? Ah, mas você não acha E o que cara tá acaba não mudando isso, pagando. não? Não. Ah, eu acho que hoje em dia Não. os carros clássicos estão... O pessoal está Não. gastando, assim... Olha, que vamos, sem citar nomes, tem gente gastando R$200.000 para reformar Gol GTI, velho. Você vai me desculpar. Para Eu acho que tem- reformar, mas eu quando o acho que carro tem de tá tudo, pronto, o cara tem de pagou o X, mas é que tá, quando tá pronto e é uma peça que o cara tem que comprar. Agora, quando o cara compra um lixo que ele tem que restaurar inteiro, é diferente. O cara sabe quanto vai custar aquilo. E não tem como comparar o preço que custa a peça do Volkswagen, que custou 200 mil para reformar. O Mercedes vai custar quanto? 500 mil para reformar. Esse é o ponto. Porque tem muita Mas- tecnologia embarcada e é uma tecnologia de época, uma coisa que já mudou e que você... É muito difícil, cara. Mas é que eu acho que a questão do Dudu aqui é, assim, a gente não, né? Porque eu nunca fiz oficialmente parte, mas o pessoal do Clube do Palio, por exemplo, reclamava muito disso da Fiat também. Talvez não seja algo cultural do Brasil de ter essa proximidade, principalmente, né, em, sei lá, oficinas, de antes do lançamento de carro, ouvir esses clubes e tal. Talvez seja mais essa questão do Dudu. Mas eu acho que não é algo cultural, né? Não é uma coisa da Mercedes, é algo que eu não conheço nenhuma montadora que faça aqui no Brasil. Eu não posso falar das outras marcas, né? Vou falar da experiência que eu tenho. Teve momentos já mais próximos, mas nunca foi um negócio realmente dentro da empresa. Mas é interessante? Né? Trabalha essa história do fã da marca, né? Essa parte da reputação, da história, super. Né? E é isso, o cara que tem um Classe S 90, 89, que foi do presidente, não sei o quê, o cara tem um E para andar todo dia zero, entendeu? É isso. Então, o cara que gosta e tem carro da marca, o cara tem um carro antigo da marca, ele tem um novo para andar. Recentemente, o board, né, os nossos diretores e o presidente visitaram uma garagem de um cliente também ali em Campinas. E também tinham carros incríveis. A Mercedes fez 65 anos de Brasil ano passado, teve carros em exposição também. Então, é por meio desses clientes que a gente resgata a história da marca, porque a gente não tem um museu aqui. Diferente da Alemanha, você vai para Stuttgart, tem aquele museu com vários lances, você viaja, né, nas décadas, contextualizando a história, aquele momento daquele carro e tudo. Então, a gente não tem isso para fazer o investimento aqui. Então, é por meio desses clientes que a gente tem um canal estreito, né, da marca com a história, da reputação. E eu acho que tem um outro ponto também. O colecionador, ele fica tão vidrado na história desse carro e ele não para no primeiro, né? A família vira uma coisa que os amigos, é um ponto de encontro, vira um passeio aos domingos. Vira um estilo de vida. Vira um estilo de vida. Acho que você resumiu super bem. Total, é isso aí. É muito louco. Bom, vamos lá. Segunda pergunta. V8
e próximos a AMG. Eles terão motores V8 menores, como por exemplo o G63, que vai continuar com V8, a ideia é continuar, é transformar em híbrido, é eletrificar, é diminuir o motor, sumir com o V8. Downsize, que é essa história de diminuir os motores, isso a gente já fala há bastante tempo. Posso dizer, acho que o uns C63, todo mundo 7, sabe que o 8 próximo anos. C63 vai ter um motor 4 cilindros, que era V8 e vai passar para 4. Uns 7, 8 anos já. Então isso é normal. Até um pouco do que a gente falou lá na letra E do case, né? Da eletrificação, de mudar esse comportamento. Tem classes e classes. Algumas classes a gente vai ver essa mudança mais rápida, outras nem tanto. Classe G que você citou, né, Lipe? É um produto que ele é um ícone da marca. O Dudu que citou. É um ícone da marca. O design, por exemplo, desse produto só mudou 3 vezes, cara. Toda uma história desde 79. Então a gente vê essa diferença também na marca, mas isso é um processo sem volta também. Não tem como. Você está eletrificando dentro daquelas sequência que a gente comentou, né, dos híbridos, dessa evolução, não tem como manter. Você vai manter a performance, mas diminuindo o tamanho mesmo dos motores. E como lidar com fala muito, né? Porque assim, eu pessoalmente, eu não consigo entender alguém que fala, carro esportivo tem que ser V8. O carro C63 novo vai ser 4 cilindros, que absurdo. Por quê? O objetivo é que ele ande mais do que o anterior, seja bom, consuma menos. Eficiência é uma coisa que não só a empresa, mas também o cliente final quer isso, né? Como lidar com o cara que fica lá, tinha que ser V8, não, os 12 cilindros que são bons. Deve ser. Nem tem mais 12 cilindros, só bem, mais mas enfim. É aquela história, né? Toda história tem 2 lados. Tem aqueles saudosistas que sempre vão viver disso, porque traz na memória aquela época. Eu acredito que o melhor é o V8, mas não está aberto para o novo. E essa indústria está em constante transformação. Não tem como a gente continuar da mesma forma se os recursos, como a gente falou há pouco, os recursos são outros, a gente está numa nova tendência, mantendo a performance, mantendo a cavalagem, entregando eficiência. E por que não ser diferente? Acho que a pergunta tem que ser sempre ao contrário. Acho que eu faria aqui uma provocação. E por que tem que manter se todo o cenário em volta, todo o entorno mudou? Nossa, concordo. Essa frase podia ficar... Só uma pergunta para a gente conversar. Não, nós vamos fazer um corte dessa frase. Não, a gente pode colocar essa frase assim na página principal do canal. Porque, cara, é um negócio... Eu tenho um amigo meu que comprou um Porsche Boxster. Usado. E ele falou, cara, 6 cilindros. Aí a discussão foi indo, eu falei, eu acho legal, né? Eu gosto dos atuais e tal. Ele falou, não dá pra comprar um atual. Eu falei, mas por quê? Porque é 4 cilindros. Eu falei, mas pera, por quê? Tem uma frase que um amigo nosso fala, que é, o homem não anda pra trás. Né? Por que melhora os 6 cilindros? Porque é 6 cilindros. E eu faria até outra pergunta. O que isso vai te entregar de diferente? Né? O que você espera desse carro? O carro não anda mais hoje? Ele não faz barulho de esportivo? Porque convenhamos que há muito tempo o barulho que faz é do escapamento e não do motor. Sim. Né? Por que os 6 cilindros é melhor? Acho que tem essa coisa mágica, né? Dos 6 cilindros, de falar disso. Eu tenho... As nomenclaturas, né? Tem gente que é preso à nomenclatura, né? É por isso que no Brasil as marcas têm que colocar agora o número em torque de newton-metros na traseira dos carros, porque senão o povo brasileiro não consegue entender que 1.0 turbo tem um desempenho aceitável, que é como se fosse um equivalente a 1.6. Não, você tem que botar, o carro é 200 TSI. Só precisa ensinar o povo o que é o torque, né? Porque aí já é outra história. Aí vem uma explicação, né? Bom, olha, tem uma outra pergunta. Ele perguntou quais são os benefícios para a marca e para o consumidor dessa divisão que teve a Mercedes
cars e vans e a parte de caminhões e ônibus? Ah, muito legal poder explicar isso aqui também. A gente sempre foi uma empresa única, Mercedes-Benz automóveis, vans, caminhões e ônibus. Desde janeiro de 2020, a gente separou para que a gente tenha mais, como empresa, foco nos negócios, nas unidades de negócios. E isso aconteceu, né, a separação oficial, dia 1º de dezembro do ano passado, 2021. Sim. Então, hoje, a Mercedes-Benz Cars e Vans, né, automóveis e vans, está focada na Mercedes-Benz AG, na Alemanha. Né? Então, ela responde para essa unidade. E caminhões e ônibus responde para a parte da Daimler Trucks. Tá. Então, é a separação mesmo. Foco nos negócios. É por isso que, inclusive, saiu o escritório de dentro da fábrica de São Bernardo. Exato. E olha, eu postei uma foto Eu vi. da saída. Eu vi. E muitos não entenderam, porque as pessoas não leem o post, né? Elas olham só a foto. Alê, você está saindo da Mercedes? Mas como? Você é a cara da Mercedes? Como você vai sair da Mercedes? Falei, não, gente. A gente está indo embora do escritório, que era lá na planta em São Bernardo, e a gente está indo para o Jabaquara, né? Ali no Prédio do Aço. É a nossa nova sede como empresa, porque está separando isso tudo. A Daimler abriu na Bolsa de Valores em fevereiro desse ano. Então, é totalmente separada. São duas empresas diferentes mesmo. Com CNPJs diferentes aqui no Brasil, para ficar bem claro mesmo. Totalmente separadas. Alê, você fala ainda com os colegas da MB do Brasil? Claro, a gente conversa, não tem problema algum. Mas, cada vez mais, essa separação está clara, fisicamente, contabilmente e de estrutura também. Tá, bem legal isso. Bem legal. E aí você responde, então, direto para a Mercedes-Benz AG. Exato. Lá em Sindelfingen. A gente tem a sede aqui, o nosso CEO e presidente, que é o Carlos Garcia, e totalmente ligada à Alemanha. Então, nesses meus 27 anos, Lipe, como você me lembrou agora, eu já passei por Mercedes, eu já fui Daimler Chrysler, eu já fui Daimler de novo, e agora meu e-mail voltou a ser Mercedes-Benz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Faça. Eu não lembro se foi nessa da fábrica de Iracemápolis ou se foi em algum outro evento. E eu conheci uma moça que eu não vou me lembrar, eu não consigo nem lembrar a cara dela, mas ela estava lá há alguns anos. E aí, conversando com os jornalistas, ela falou uma coisa engraçada. Ela falou, nós penamos para conseguir fazer a homologação do GLK diesel no Brasil, por causa de um problema que nós mesmos criamos quando a gente fez, junto com o governo, as regras do carro SUV diesel, porque a gente tinha Cherokee como um produto nosso e a gente criou as bases mais ou menos no que era Cherokee, de elevação do chão, de precisar de tração, coisa assim. E ela falou, e depois a gente sofreu pra caramba para homologar outros produtos com diesel por causa daquele negócio que a gente tinha feito antes lá, quando a gente era Daimler Chrysler. E eu não lembro direito por que ela estava explicando isso. E talvez alguém tenha perguntado por que não tinha GLE ou GLC, GLC diesel na época e não tinha. E acho que é até interessante falar para o pessoal, né? Daimler Chrysler, que tinha todas as marcas ali no guarda-chuva. Então, Mercedes, Jeep, Chrysler e Dodge. Tinha Dodge Ram também. Muito legal. Também fiz algumas coisas para essas marcas aí. E Jeep incrível, né? Porque é sinônimo de categoria também, né? Que louco, né? Louco. Então, nessa transição, também tem tudo isso que você comentou agora, né? Coisas que você defende como marca, que influencia ou numa legislação, uma discussão na Anfávia, né? Que é a nossa associação automotiva. Isso interfere no business, né? Depois de 5 anos mudou, muda tudo. E agora está na mão da Fiat, tipo, outra Tô aqui coisa. Pensando quem poderia ser essa pessoa, mas ok. Era uma moça loirinha. Eu não lembro, ela provavelmente era de produto, alguma coisa assim. Pode ser. Eu não lembro o nome, eu não lembro a cara dela. Legal. Eu lembro que era uma moça baixinha. Pode ser a Glaucia Toniato, que ela foi gerente de produto uma época. Ela é a única que me lembra agora, assim, com essa característica. Talvez, eu juro que eu não Mas lembro. É interessante, lembro, né? É engraçado. E eu Esse lembro mercado dela fazendo essa explicação. Bom, então era isso, as perguntas do Dudu. Obrigado, Dudu, por ter participado. É isso aí, nós somos Mercedes-Benz né? agora. Pelo link. Mandou a cartinha. Participado Dudu mandou a cartinha. Mandou a cartinha. Ale,
eu queria agradecer demais a tua presença aqui. Obrigada, gente. Porque é muito legal conversar com gente que tem uma cabeça diferente, que pensa diferente no setor. Eu acho muito legal, muito importante o fato de você ser uma mulher num cargo de importância, da importância que tem para a marca no Brasil. Você é uma baita referência para um monte de gente. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero que você tenha gostado também. Foi ótimo, acho que um papo muito gostoso, né? Participar com vocês aqui, falar um pouco também da carreira, não só da marca, mas essas coisas se misturam, como a gente várias vezes foi e voltou aqui nessa Desculpa história. ter lembrado 27 anos. Mas por enquanto tá bom, vamos ver. Ano que vem a gente conversa de novo, tá? Para checar o checkpoints aí. Mas é muito legal poder falar disso, de uma marca que eu gosto muito, do mercado que eu sempre participei. E se a gente puder também inspirar, né? Se eu puder inspirar outras pessoas que estão ali e vendo esse programa, parar para escutar esse universo tão dinâmico que é o segmento automotivo. E ver o quanto você mudou, né? Muito. Ao longo da tua carreira. Muito. Eu acho que isso é o grande mistério da vida. A gente tem que se descobrindo, fazendo coisas novas. Eu não gosto de rotina, é uma coisa que eu não curto. E aí respeito, né? Cada pessoa é um indivíduo, por isso que tem essa nomenclatura, né? Não é só o português. Mas é muito gostoso poder falar disso. E mulher falando de carro é legal, né? A gente tem uma outra percepção. A Lud esteve aqui também, adoro a Lud. Bacana vocês convidarem. E tantas mulheres incríveis nesse setor, né? Sim, do lado da indústria, tem um monte, né? As influências, as jornalistas aí com umas com mais tempo, outras com pouco tempo, mas fazendo trabalhos assim muito diferentes. E só para fechar aqui, pessoal, a gente tem um programa que chama X Mercedes, que para quem não sabe é ela Mercedes Mercedes em inglês. E é um programa que a gente já tem há 6 anos. A gente vem trabalhando muito forte no LinkedIn, algumas ações de marketing, que é justamente aproveitar, né, e usufruir disso que só a gente tem, que é a Mercedes, a única marca que tem mulher no nome, a gente aproveitar isso como um grande mote. Manda o link para mim que eu ponho na descrição do vídeo. Opa, aí o pessoal muito pode legal, clicar lá bacana, e acessar direto. Muito legal, vou falar, eu fiz um vídeo sobre isso e a gente está contando história de mulheres ao longo do mês. Eu vi, bem legal. Você viu? Que bacana. Eu adoro fazer isso. E acho importante a gente também comunicar, né, esse projeto, que é um projeto global, está presente em mais de 70 países. Então, obrigado pelo espaço, por poder divulgar isso também. E, a hora que vocês quiserem fazer um segundo round, é só me chamar que eu venho com o maior prazer. Faremos, Obrigada. com certeza. Mais uma vez. Ale, tenho só que te agradecer, não só por você estar aqui. Você não sabe disso, mas nós te usamos como exemplo diversas vezes, porque quando a gente fez a transição do Oficina Motor para o Inside Cars, que a gente tinha um mundo que era totalmente aberto para nós e que, de certa forma, se fechou. Nós tivemos uma reunião com você, eu e o Lipe, tivemos uma reunião com você. Eu lembro. E você teve um respeito por nós que ninguém teve que na ninguém vida. teve. Sério? Naquele momento ninguém teve. Você foi muito clara, você foi muito direta, você jogou uma real com uma classe assim gigantesca, e a gente te usa de exemplo de como a gente acha que as pessoas deveriam tratar as outras pessoas dentro de um mercado corporativo. Puxa, que bom. Muito bom obrigado. saber isso. Obrigado. Porque você falou pra gente assim, falou, gente, agora não dá. Não posso chamar você para o evento X ou Y. Não tem como justificar. E você foi a única pessoa que fez isso, que a gente chegou para conversar e para pedir, falar, gente, leva, não dá. E você explicou. Eu não posso, eu não consigo justificar, porque isso. Você sentou e explicou para a gente. Se todo mundo fizesse isso com as outras pessoas, eu acho que o mundo seria muito mais simples e teria muito menos... e teria um pouco mais daquela busca por melhorar e acertar. Onde tá, o que está faltando, o que está errado, sabe? Que nem a gente conversou um pouco E a antes. gente erra todo dia, né? E se não errar, você não tem também margem de melhoria. Exato, Acho que esse é o exatamente. foco. Exato. Mas eu acredito muito na conversa. Isso é uma coisa que eu tenho muito forte e tive muito forte dentro de casa. Então, a conversa. E transparência, eu não consigo ser de outra forma. Então, eu prefiro jogar limpo, real, para a pessoa entender. É como tem que ser. Porque todo mundo tem um target, né? Todo mundo tem um objetivo. Então, se naquele momento não dá para convidar, não é escolha.
e sim compromisso com a entrega para a marca, uma cobrança que a gente tenha da matriz, ou mesmo Sim, da cobrança claro. no Brasil. Então é muito legal ouvir isso, porque às vezes a gente é muito franco, não é muito bem, ou franca, não é muito bem avaliado para isso. Às vezes vira uma referência torta, mas eu muito prefiro bom se a muito- referência positiva. Mas eu Eu prefiro até muito mais entendo- isso do que a pessoa que fala, não, É que a esse gente não dá, vive- mas no próximo eu te chamo. Talvez seja um e não problema. vai chamar, e já sabe que não vai chamar, entendeu? E eu estou falando do exemplo esse, mas pode ser o empréstimo de um carro, ou qualquer coisa relacionada a isso. Qualquer coisa que você precisa, que você vai atrás e fala, a pessoa fala, "Pô, agora não, mas daqui a 2 meses, fala comigo, que é quando eu tenho a agenda do carro." Ele tem agenda, ele só não vai te emprestar o carro, mas ele fala que vai te emprestar daqui a 2 meses, para ver se você esquece dele e não liga mais. Sabe, umas coisas besta, fala, cara, não posso te emprestar o carro. Não fecha a conta, eu não posso por causa de view, por causa de, sei lá, por conta que eu tenho que prestar. Sim. Não fala. E fica jogando como se fosse idiota, entendeu? Eu fico com muita raiva. Mas Eu eu gosto acho que a muito gente quando é precisa aberto. de transparência, É né? lógico. Quando eu trabalhava no marketing também, a gente recebe assim, recebe até hoje várias ofertas. E como empresa, a gente também não pode se fechar. A gente também não pode só seguir a regra, porque vocês também mudam de canais. Sim, claro. Os consumidores, né, quem está ouvindo a gente agora, né, observando, vendo até no YouTube, vai falar, puxa, eu gosto muito desses caras. Fiquei 1 ano com eles, legal, vou acompanhar. Tem uma parcela que fala, eu já vou acompanhar outras coisas, a minha faixa mudou, hoje eu já sou pai, eu vou, sei lá, virei um tecnólogo, não vou olhar mais para carro. Então, tudo está em constante mudança. Sim. E eu acho que isso é o mais importante, né? Você ser muito direto para que a pessoa entenda que não é com ela. Sim. Muitas vezes eu precisei, de forma muito enfática, Lipe e Paulo, dizer, não é o canal, não é você como jornalista, é nosso, é um desafio interno, é estratégia. Eu não posso te dizer mais. Eu já te entendo. disse o que é. Né? Então, esse jogo é difícil também sentar do lado da assessoria, viu, gente? Eu imagino. Vocês podiam estar um dia comigo, né? Acompanhando o dia do assessor. Pensou, vamos lançar isso aqui? Vamos. Vem acompanhar um dia do assessor. Mas aí porque você não vai parece... poder troca- falar, mas aí não vai poder aparecer no vídeo as coisas que você já não pode falar para as verdade. pessoas. Tem esse lado. Faz a troca, né? A gente podia fazer Troca de cadeira. essa troca. Por um Pega uns dia. jornalistas, aí... É. Não, aí você Coloca bota um o alemão VP. ligando pra gente e falando, Isso. você tá emprestando o carro pra esse cara, por quê? Não, porque parece que a vida do assessor é que delícia. Não é. E não Eu é, gente. imagino que não seja. A impressão que muitos jornalistas têm é que o assessor tem aquela síndrome do guarda da porta do banco. Sabe? Não, hoje ele não vai entrar. Deixa a eu ver. chave, deixa chave. o mobile Põe celular. Entendeu? Não, mas e parece o meu ponto o era- povo fica com essa impressão. Pô, não é assim, cara. Manda Vai prender, responder manda pra alguém na soltar. Alemanha. Mas não é mesmo. Às vezes a gente está preso. Não, com Exato. certeza. O meu ponto era um momento de recomeço para nós, que a gente achava que a gente tinha muitas portas abertas, que não eram tantas assim, Sim. justamente porque a gente tinha um lado pessoal que a gente achava que era um lado pessoal, mas existia o lado profissional que talvez a gente não enxergasse. Não enxergasse naquele momento, que a gente parou de ser estratégico por uma série de motivos. E dentre tantos que falavam pra gente, não, beleza, eu te aviso, não, o próximo, quando der, eu levo. Você foi a única que foi absolutamente verdadeira e jogou a real pra gente e aquilo foi uma lição pra nós de que a gente estava em outro momento, de que a gente estava em outra posição, Mas é isso. de que a gente teria que batalhar muito mais e por isso eu te agradeço não só de você estar aqui, Que legal. mas Feliz. você ajudou a gente de uma forma que você nem faz ideia, talvez nem faça ideia, mas está fazendo agora, que foi muito importante para nós. Muito obrigado, Conte Zé, comigo. de verdade. A troca sempre é um aprendizado dos dois lados e é o que a gente comentou agora, né? Tá mudando muito. Se vocês tiverem também outras ideias mais loucas ainda, é só avisar. Às vezes a gente consegue comprar a ideia e fazer, porque a gente precisa também experimentar coisas novas. Então a gente está super aberto, não só para automóveis, e agora pegando o chapéu de vans, se vocês quiserem fazer um test drive também com uma van, fazer Quero um muito. experimento, vamos combinar? Quero. Tá feito o Nossa, é convite, muito então. legal. Fechado. Quero muito, de Tá verdade. bom, vou te ligar. Boa, maravilha. Muito bom. Obrigado, Ale. Obrigado obrigado. mesmo. Pessoal, muito obrigado. Agradecer também aos nossos parceiros do betmais.com. Gosta de fazer aposta? Vai lá no betmais.com. E também ao The Garage, que cede esse espaço aqui pra gente. Gosta de carro antigo, carro colecionável.
thegarage.com.br ou lá no Instagram, thegarage_BR. Muito obrigado e até a próxima. Grande abraço. Valeu. Show.